Olá, pessoal. Estamos hoje com o nosso sétimo episódio do nosso podcast em oclusão, o Oclucast. Hoje recebendo, esse querido professor e amigo Luiz Barrote, que vai falar um pouco para a gente da questão dos ajustes oclusais, e desse protocolo que a gente tem de adequação dos contatos oclusais quando a gente faz os trabalhos restauradores. Então, queria agradecer enormemente a presença aqui do professor Barrote, e do amigo do Alex Cardoso, que também está conosco nesse projeto, desse podcast, onde a intenção nossa é justamente democratizar esse assunto da oclusão, trazendo ilustres professores que contribuem aqui com a gente também. Então, obrigado ao professor Barrote. Eu passo a palavra aqui para o Alex para ele fazer sua apresentação também, e a gente já passar a palavra para o Barrote. Bom, então, boa noite a todos. E hoje é um podcast especialmente. É um podcast especial para mim, porque tem esse menino aí que, para mim, é um dos maiores nomes que a gente tem da odontologia hoje no Brasil, e que a vida terminou juntando aí a gente num determinado momento, virou meu filho, considero como se fosse um filho. E eu estou muito feliz dele ter aceito, porque ele é um pouquinho. Ele não gosta muito dessas coisas, não. Eu sei que eu conheço ele, ele não gosta muito, mas não é muito a praia dele. Mas eu acho importante ele participar desse movimento, porque é um movimento onde a gente vai deixar gratuitamente para as pessoas um lugar onde as pessoas não podem dizer que não ouviram pessoas sérias falando sobre odontologia. Pessoas que realmente levam a sério isso, que pensam no paciente em primeiro lugar, que têm amor ao que fazem. Então, assim, é muito bom é muito bom e muito gratificante também a gente poder ter essa oportunidade de contribuir dessa maneira, né? É uma doação, né, que cada um de nós está fazendo aqui, inclusive, principalmente os professores que a gente tem convidado, para dar acesso gratuito, né, para as pessoas a esse toquezinho de conhecimento do que seria uma odontologia realmente feita da maneira que a gente acredita, né, e da maneira que a gente gostaria que todos fizessem, né, uma maneira séria, ética, onde você se dedique realmente, estude, entenda e entenda que é um crescimento, né. Então, eu estou muito feliz hoje dele ter aceito participar, e a gente vai falar hoje de um assunto que eu considero o calcanhar de Aquiles da odontologia, o ponto fraco, talvez um dos maiores pontos fracos do dentista seja a questão do entender basicamente como é que se ajusta ou uma restauração ou até uma boca mesmo. E a gente conversando muito durante esses anos de convivência que a gente tem, ele que é um cabeçudo, tem umas ideias assim, de repente ele está lá e pá, veio uma ideia sensacional. Ele teve uma ideia que a gente vai falar durante o podcast para ajudar o clínico a entender como ajustar melhor os trabalhos restauradores. Então, agora eu gostaria, professor Barrote, que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, para a gente poder, as pessoas saberem um pouquinho de você, e eu acho que é importante para o pessoal jovem ouvir essas experiências, para verem que às vezes eles podem estar desanimados, podem estar achando que, ai meu Deus, tal, mas que todo mundo entrou num caminho de batalha, de luta e mata um leão por dia, como todo mundo, né? A gente não é diferente de ninguém. Então, você mais do que ninguém pode mostrar isso para essa garotada aí. Então, eu queria te agradecer mais uma vez pela participação e deixar a palavra com você aí para falar um pouquinho de você aí para a gente. Eu acredito que vai ser bem legal. Bom, boa noite, Gustavo. Apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, a gente já esteve tão próximo, né? E tão longe. E duas vezes, né? E queria agradecer pelo convite. Ale, se a gente nem se fala, né? Falam isso em todos os cursos. Não sei o que eu fazia antes de conhecer o Ale, que me ensinou o pouco que eu sei de oclusão. Então, eu tenho uma história muito interessante, né? Porque não tenho nenhum dentista na minha família. Então, quando eu falei que ia fazer odontologia, minha mãe perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa comigo, porque eu sempre fui um aluno mediano
E eu falei, não, mãe, eu vou fazer odontologia. E meu avô tinha indústria, todos os meus primos e meus irmãos trabalhavam na indústria, eu era o único que saí desse ninho e fui buscar realmente o meu caminho, né? Eu sempre fui uma pessoa super independente. Então, quando eu entrei na universidade em 1996, a gente está falando naquela época, 80 candidatos para uma vaga, e eu fui entrar na penúltima universidade da 14ª que eu tinha prestado. E logo no primeiro ano, assim, já repeti de 6 matérias, arrumei confusão, tive que mudar de universidade, enfim. E me formei 5 anos depois, como sendo o pior aluno da graduação. O coordenador do curso de odontologia pediu para eu não prestar o exame das universidades para não baixar a nota das universidades. Eu achei aquilo uma afronta. E eu fui, prestei, tirei uma nota boa. E nesse contexto, eu odiava dentística nesse caminho aí, peguei asco de dentística, porque o professor uma vez olhou para mim e falou: o melhor bem que você faz para odontologia é sair da odontologia. E eu me destaquei na área de endodontia, onde eu fui fazer toda a minha pós-graduação com o professor Mário Zuolo, o professor Daniel Kerlakian. E por um acaso do destino, eu acabei voltando para dentística. Eu acho que eu tinha algumas coisas para concluir na dentística. Voltei para dentística, onde eu fiz minha especialização, fiz meu mestrado. No segundo ano de mestrado, eu já fui convidado para compor o departamento de dentística da Universidade de Guarulhos. Eu era o professor mais jovem da universidade. E ali eu aprendi o que realmente era odontologia, né? Eu tinha vergonha dos alunos me perguntarem alguma coisa e eu não saber, então eu virava madrugada estudando o assunto da semana. Então, falava, o que, que vai ter essa próxima clínica, a próxima aula teórica? Capeamento pulpar. Eu virava madrugada um dia antes estudando capeamento pulpar para poder responder a qualquer questionamento que viesse a ter para comigo. Então, eu comecei realmente a me dedicar e em 2011, mais entre 2010 e 2011, eu assisti, não sei se precisamente nessa data, mas eu assisti no Congresso da Revista Clínica uma aula do professor Didier Edith, que era uma das maiores referências que nós temos em resina composta, e vi aqueles casos que ele apresentava com acompanhamento de 13 anos, e eu coloquei como meta fazer esse curso na Suíça, em Genebra. E em 2013 eu fui fazer esse curso, e quando eu voltei, eu realmente comecei a me dedicar à odontologia, né? A odontologia passou para mim como um esporte de alto rendimento. Então eu me focava ali e achava que eu sempre poderia ser melhor do que aquilo que eu fazia, melhor do que aquilo que eu fazia. E acabou que isso virou uma loucura e acabaram que começaram a ser, eu comecei a pensar nas técnicas junto com outros professores. E a gente foi desenvolvendo, hoje, 5 técnicas publicadas na literatura científica. A última delas foi de ajuste oclusal, exatamente o que o Ale falou, numa conversa que a gente teve. Ele falou assim, cara, um dos maiores problemas de 99,9% dos clínicos, incluindo professores, é ajuste oclusal. E naquele momento eu não falei nada, mas eu fiquei quieto, né? Tipo, falei assim, ele tem razão, porque a gente nunca sabe o que a gente está fazendo. E aí comecei a me dedicar a isso, comecei a entender o processo, né? Então, antes de a gente começar a falar alguma coisa, eu queria primeiro deixar isso muito bem claro. E eu não sou professor de oclusão, né? Tenho escutado aí, eu já apanhei muito na minha vida, né? Apanhei quando eu falei pela primeira vez da técnica de substituição natural de esmalte dentina. Eu fui praticamente linchado pela odontologia, até provar que isso, estamos falando em 2013, hoje nós estamos em 2023, 10 anos depois só se fala nisso, né, em menor número de incrementos. Depois eu falei do ajuste oclusal e as pessoas falam, né, que eu não entendo nada de oclusão. Eu não entendo nada porque eu não sou professor de oclusão, eu entendo a necessidade que eu tenho dentro da minha vida clínica restauradora, né, com os meus casos de acompanhamento de 18 anos, tenho casos com 18 anos de acompanhamento. Então, é uma coisa que eu me dedico muito, que eu me preocupo, e que faz parte do meu cotidiano. Então, quando ele falou isso, eu fui procurar estudar primeiro, né? O que compõe esses contatos, né? E aí, a gente conversando muito,
E assim, o Ale é como se fosse, além do que a gente tem fora da odontologia, ele realmente é o meu pai dentro da área de oclusão, sabe? Tudo que eu aprendi e aprendo com ele, né, desse contato que a gente tem. E eu falo sempre para ele, falo assim, cara, vocês tentam me surpreender. Quando eu acho que você sabe muito mais do que eu imagino, me ensina isso. Ele fala, ó, eu quero que você aprenda tudo que eu sei. Então, a gente discute muito, a gente conversa muito. E aí eu procurei entender, eu falei, me dá um norte, né? E ele me deu um norte, eu fui procurar entender quais eram os pontos mecanicistas, quais eram os pontos fisiológicos, e olhava e procurava entender na relação dos contatos ABC, o que tocava com o que, e qual força isso era exercido, e comecei, então, a pensar em algo que poderia ajudar, né? Nós não estamos falando assim, ó, não, isso vai resolver a vida de todo mundo, mas pelo menos a gente conseguiu estabelecer um norte, né? Para que as pessoas possam buscar um pouco mais, ter o conhecimento, buscar um pouco mais de como isso pode ser feito, entendendo assim as forças, os pontos e o que a gente pode obter a partir daí. Basicamente isso, né, Ale? Eu acho assim, eu discordo de um ponto aí seu, que é o seguinte, eu acho que da sua geração você é a pessoa que trabalha com mais consciência oclusal que eu conheço hoje. Talvez, e não é por mim só, da convivência, óbvio que sempre gera um estímulo, como eu tive também do Luiz, que foi meu professor, mas você pegou aquilo, entendeu? E entendeu aquilo porque você é clínico. Então, você tem uma clínica muito forte. E isso fez com que você visse a necessidade, porque eu acredito que só o clínico, né, Gustavo, que quem faz clínica, que entenda como é necessário esse conhecimento para você trabalhar consciente daquilo que você está fazendo. Porque senão você trabalha na roleta russa, você trabalha, está fazendo ali no automático, tá sendo técnico, né? Eu acho que a oclusão ela te tira do patamar de um dentista técnico para um dentista completo, no sentido de juntar uma excelente técnica, como você mesmo disse, você tem várias técnicas publicadas incríveis. Ninguém, eu acredito, que tem um trabalho em resina como você tem posterior. Não tem. Assim, isso não é porque é você, não. Não tem, não tem, né? Pode ter parecido, pode ter gente que aprendeu com você e está dando curso, mas assim, quem trabalha como você trabalha hoje, que migrou da dentística, hoje está reabilitando pessoas, né? Um patamar de reabilitação oral que você está hoje, e com a consciência que você tem, infelizmente eu te fiz perder mais noites de sono, né? Ganhei mais cabelo branco. Trazer para esse mundo, né, que é da consciência, né? Porque quanto mais consciência você tem, mais você perde noites de sono na odontologia, isso é fato, né? Mas a ideia, então, era essa. Então, eu acho que foi genial, eu acho que você soube aproveitar e vai muito além, né? Com certeza você vai muito além ainda de todos nós, e eu acho que, assim, a ideia da questão do ajuste foi genial, porque precisava ter alguma coisa, porque você vê, não tem nada. Se você for procurar realmente aonde o aluno fala assim, onde é que eu posso estudar ajuste oclusal? Cara, tem umas dicas no livro, tem uma coisa bem assim, subjetiva em outro. Agora, uma coisa que te dê um protocolo, que pelo menos básico, que para iniciar o entendimento, é difícil você encontrar isso. Você tem que realmente garimpar bastante para encontrar. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu acho que é importante as pessoas entenderem a necessidade de saberem isso, porque eu acho que a gente só corre atrás desse conhecimento quando a gente sente falta, a gente percebe que a gente está falhando, ou que a gente está, às vezes, até perdendo um trabalho tecnicamente bem feito, pela falta desse conhecimento, aí você corre atrás do prejuízo, né? Então, é isso. Gustavo, faz aí, então, a sua colocação e vamos começar a falar do nosso. Acho que já pode começar, né? A gente Então, começar. então a gente tinha separado aqui uma para Eu começar. posso falar uma coisa antes de começar? Pode, As pode. pessoas precisam entender uma coisa, né, Gustavo? Eu sou um cara super cuidadoso com a minha clínica, né? E o Ale sabe disso, né? Eu não faço um processo restaurador imediato, sabe? Eu me preocupo e a minha clínica ela tá voltada para isso, né? Eu me preocupo assim em fazer o processo restaurador,
né, pós o processo restaurador, eu me preocupo em pedir o exame radiográfico para saber se tudo foi vedado, né? E pós o exame radiográfico, eu me preocupo em fazer os acompanhamentos. Então, eu faço o acompanhamento de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6. Então, se você pegar hoje, e o Ale sabe do que eu estou falando, né, Ale? Porque uma coisa é você falar, eu tenho casos de 30, 20 anos, né? E aí você olhar casos que sequer têm um envelhecimento decorrente desse tempo no biomaterial. Porque quem sabe de biomateriais sabe que com o passar do tempo, a resina não vai ficar linda, maravilhosa, e ela vai sofrer com isso. A própria cerâmica feldspática, enfim, ela vai sofrer com esse tempo a longo prazo. Então, eu me preocupo em poder preservar isso de 1 ano para frente. Eu tenho casos de 1, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18 anos, né, mostrando o caminho que a resina vai cumprindo ao decorrer do tempo, né, dentro daquilo que se é esperado dela na própria literatura científica. Então, se você não entende de ajuste oclusal, não tem como uma restauração sua chegar a esse nível de longevidade, né, se você não cumpriu com o básico do seu objetivo. Você concorda comigo? Exato. Então, a gente tem visto muita coisa assim, né, a negligência de vários fatores em relação ao ajuste oclusal. Porque o ajuste oclusal não é somente você bater o carbono, olhar os pontos e distribuir os pontos. Se você pegar a literatura científica, e ela é muito pobre, se você olhar em relação ao ajuste oclusal, são 5, 6, 7 artigos que a gente tem aí, e você vai ver que alguns deles, todos eles, na verdade, corroboram em alguns aspectos que as pessoas negligenciam assim de bate-pronto. Né? Então as pessoas pensam assim, eu vou só obter os pontos ali e esquece talvez do ponto básico que a gente vai falar aí durante esse tempo. Eu acho assim, eu acho que a questão do material, né? Existe uma, já que você tocou nesse assunto, eu acho que existe uma coisa que, infelizmente, as pessoas hoje estão naquela neura da pessoa ter que ter uma boca de 20 com 60. E eu acho que, infelizmente, as pessoas não entendem que o sistema envelhece. Se você tem um biomaterial que envelhece bem, ele às vezes pode não estar nem bonitinho como ele era quando você colocou, mas ele está extremamente funcional. E é isso que as pessoas não entendem. Aí saem o tempo inteiro querendo trocar. Então, eu acho assim, o sistema se autoajusta também com o tempo. A gente sabe hoje, nos últimos trabalhos, por exemplo, que a gente pode ter variações oclusais até no mesmo dia. Quer dizer, você tem... O sistema é extremamente plástico nesse aspecto. Se você tem um biomaterial, por exemplo, a resina composta, ela tem uma vantagem, eu acho, na questão do ajuste, que é o autoajuste mais fácil do que... Quer dizer, ela se readequa ao passo que o sistema vai se modificando com mais facilidade do que uma cerâmica, mesmo uma feldspática. Né? Então, assim, você tem essa possibilidade do material acompanhar o envelhecimento se ele está bem equilibrado, se não tem se tiver parafunção, está controlado. Quer dizer, ele tem toda essa questão paralela, mas assim, é isso. Você tem que dar condição ao sistema inicialmente de equilíbrio para que, partindo daquele ponto, com o acompanhamento que você falou, que isso é fundamental, porque o trabalho, aquela história lá que eu falei lá no negócio que viralizou, quer dizer, a reabilitação ela começa quando você instala o trabalho final, porque aí é uma vida de acompanhamento, que é isso que você acabou de falar. Não é? Então, você vai meio que fazendo a manutenção daquilo durante a vida. Né? Na verdade, e para a gente que está aí... Pode falar. Desculpa, Gustavo. Não, pode falar. Eu ia só complementar, porque o que o dentista pensa hoje, muitas vezes, é que quanto mais duro, melhor. Né? Porque muito paciente tem atividade muscular mastigatória, bruxismo, vigília e tal, então ele quer quanto mais duro, melhor. E, na verdade, nesses casos aí, quanto mais duro, pior. Né? Sim. Então, a gente tem que ter, assim, foi muito bom o Barrote ter falado isso, essa questão do acompanhamento. Isso é fundamental você estar acompanhando. Existe um ponto importante que o Ale falou, é que assim, a resina ela tem 4 características básicas, né? São 4 vantagens da resina composta. Duas delas você ter a resina como um processo autoajustável,
né? E isso acontece com todo mundo, sem exceção. Né? O paciente, aquele paciente que vai embora, ele não sabe se está alto, se não está alto, ele tem dúvida porque ele está anestesiado, muito tempo sem dente. E aí, quando ele volta, ele fala assim: ai, olha, parecia que estava alto, mas depois que passou a anestesia, eu não senti mais nada. Então, esse é um processo que a resina sofre de autoajuste. Aquele mínimo ponto que possa vir ficar alto, né, ele vai, no primeiro cisalhamento, o material resiliente ele consegue se adaptar a isso. E ao longo do tempo, para quem mexe muito com resina composta, vai perceber que ao longo dos anos, a resina tem uma característica, talvez uma das principais características dela, que é plasticamente adaptável ao longo do tempo, né? Você vai olhar a tua resina depois de 3, 4, 5 anos, você vai ver sinais nela, né? Principalmente nos dentes que estão mais próximos do ponto de força, né? Da área de maior carga mastigatória, que você não viu esses sinais nos primeiros 2, 3 anos. Né? E você fala, mas de onde veio esse sinal? É uma adaptação plástica que a resina sofre ali e recebe essa acomodação para que ela possa se tornar longeva pelos próximos 5, 6, 7, 8. E que materiais mais resistentes talvez não suportariam isso, né? Uhum. Então, eu tenho lido muito e tava lendo uma coisa bem interessante que é assim, nem sempre o mais resistente, mais rígido e mais resistente é o melhor, né? Vide a nossa estrutura, que ela é uma combinação perfeita de rigidez, resistência e resiliência. Isso. Né? Então, nem sempre o mais rígido e mais duro, o mais rígido e mais resistente, né, é o melhor para a situação que a gente tem trabalhado. E já que a gente está falando de ajuste oclusal, eu acho que uma das vantagens, digamos assim, sobre a cerâmica da resina é ela aceitar mais desaforo no ajuste, né? Então, por exemplo, Sim. se você tem menos experiência, se, por exemplo, o pessoal que está ouvindo a gente aí, são pessoas que estão começando agora nessa parte restauradora, principalmente se já estiver restaurando quadrantes inteiros e tal, eu acho que a resina ela dá a possibilidade de você, na hora que você vai fazer um ajuste com broca, obviamente, eu estou falando de ajuste delicado, né? Uma coisa que foi estudada, bem montada, bem feita. Mas o ajuste, se você tiver que passar uma broca numa resina, não é a mesma consequência que você tem fazendo isso, correndo o risco que você corre de fazer isso numa cerâmica, que vai gerar trinca, propagação de trinca, termina fraturando. E a resina, para mim, na questão ajuste oclusal, ela ganha da cerâmica nesse sentido, né? Principalmente para as pessoas que têm menos experiência, ou então pessoas que trabalham em lugares que não têm laboratórios espetaculares e que, às vezes, o dentista é obrigado a adequar aquilo na mão antes de colocar na boca, né? Que é exatamente a proposta da tua técnica, né, Bim? Eu costumo dizer isso em aula, né? Tipo assim, eu não sou o advogado da resina composta. Eu posso trabalhar Não, com qualquer material, né? Eu trabalho com qualquer material. Desde que o meu sistema esteja totalmente equilibrado, né? Qualquer material que você domine, ele vai bem em qualquer processo restaurador ou reabilitador, né? Qual é a grande vantagem da resina composta nesse contexto? Quando a gente fala assim, olha, eu reabilito com feldspato. O feldspato é uma cerâmica muito sensível, né? E você vai precisar de borrachas específicas numa rotação específica para mexer nesse material. Assim é com o de silicato, e se você pegar o meio termo deles, das cerâmicas, assim é também com as cerâmicas. Ai, me fugiu o nome agora. Feldspato, de silicato, o meio termo. é o tipo Empress? Não, você tem o de silicato, você tem o feldspato, e As você tem a zircônias. cerâmica. Não, a cerâmica de dureza que tem o meio termo. Ai, me fugiu completamente o A nome mim também agora. agora fugiu, agora deixa, depois a gente lembra. Bom, enfim, então você tem cada uma dessas cerâmicas, né? Elas vão precisar de um tratamento específico. Nenhuma delas poderia ser ajustadas com brocas diamantadas, porque você aumenta e aumenta muito a tenacidade de fratura do biomaterial, né? Quando você fala em resina composta, ela é um material nesse contexto, ela é um material mais popular,
Porque você não precisa de nada específico para uma resina composta. Se tiver uma broca multilaminada que faz um corte liso, qualquer borracha ou feltro, você consegue polir uma resina sem precisar de uma rotação específica, né? Então, quando a gente fala em mais facilidade para o clínico, a resina composta é um material mais fácil por ser menos sensível, né? Vide que hoje 80% de grande parte do processo restaurador está envolvido com o laboratório. Porque o laboratório ele não vai te parar para falar assim, olha, Alexandre, você é lindo, maravilhoso. O meu laboratório vai parar para fazer um trabalho personalizado para você, para que você possa ir para a boca com o mínimo ou nada de ajuste em boca. Então, isso não existe. Né? Para quem trabalha com restauração, para quem é reabilitador, a gente sabe que isso não existe. Né? Então, é muito complicado. Leucita. Eu estou aqui falando, mas já estou pensando. Eu sei, Então, fica na você tem cabeça, né? isso. Então, você tem assim, olha, o feldspato ele é sensível. A leucita precisa de um tratamento específico. Então, o feldspato precisa de um tratamento específico. A leucita precisa de um tratamento específico. E o de silicato precisa de um tratamento específico. Né? Então, qualquer um deles é muito sensível. Se você pegar a literatura científica, se você pegar a literatura, uma revisão de literatura em 10 anos, você vai ver que 90% das falhas em cerâmicas é fratura do material. Né? Não é porque o técnico errou nada, é porque o clínico ele não está preparado para lidar com aquela situação quando ele precisa de ajuste oclusal. E em 99,999% ele vai precisar ajustar. Exato. E Exatamente. tem um Então, problema, tem um Fala, Gustavo. problema aí que você fala, né, da questão da dificuldade que o dentista vai ter, né? Às vezes ele não sabe que não pode usar a diamantada, né? Ele não tem a broca ou a borracha para fazer os ajustes, que nas cerâmicas deveriam ser mínimos, né? Porque, como você falou, quanto mais eu desgastar aquilo ali depois do processo final, mais eu posso gerar superaquecimento, trincas, enfim. E poucos dentistas montam no articulador, mandam tudo, então assim, vai precisar do ajuste. Né? Então vai precisar do ajuste, não se usa o instrumental correto para fazer o ajuste, e o final provavelmente é a falha. Né? E a gente coloca muitas vezes no material ou no laboratório, nunca no nosso processo final ali, que é o ajuste. Né? Eu acho que assim, o que eu vi a minha vida inteira, né, ensinando isso, porque, né, uma vida toda dedicada ao foco disso, né? Eu foquei a minha vida, eu fui colocado nessa lupa e a gente vai observando isso durante os anos. Quer dizer, a maioria das pessoas ajusta, dizendo assim, perguntando para o paciente se está alto. Tudo bem, é legal perguntar, o paciente vai te ajudar. Em algumas situações é bom você ouvir o que ele sente com o que você está vendo, mas, assim, é muito importante você saber o que você tem que enxergar ali, não é? O que que eu espero no final do meu ajuste? Que tipos de contato, né? Qual é o mínimo que eu tenho que ter ali para ter uma estabilização? Porque se eu ficar só no tá alto, tá alto, tá alto, o que acontece é que ele vai enfiando broca ali, e brocas de maneira inadequada, rotação inadequada, torque inadequado, tudo inadequado, e aí no final da história o cara termina em infra, né? Não tem contato nenhum. O cara fala, agora está ótimo. Aí, se bater o carbono de novo lá, não tem contato. E aí, o que acontece se não tem contato? O antagonista extrui, o dente sai do lugar. Quer dizer, todo aquele problema que a gente, na realidade, deixou acontecer ali, né? É que a gente não finalizou corretamente o caso, né? Então, eu vejo muito isso, né? As pessoas não têm essa percepção porque não foram treinadas para saber aquilo que elas deveriam enxergar. E aí a gente cai na questão do artigo, né, que foi publicado não sei, é na última revista clínica, Bim? Foi na última ou na Não, foi em 2022. Tá, então, na revista clínica, que mostrando um caminho, né, uma visão, partindo da técnica que você bolou, idealizou e publicou, e você fazendo ali as peças. Queria que você contasse isso um pouco, né? Como é que veio essa ideia na cabeça? Tá. A gente está até em falta, né? Porque a gente precisa escrever um artigo mais profundo, porque você sabe, né, Gustavo, quando você idealiza uma técnica,
e você começa a falar delas, tem a publicação, algum espertinho vai vir e vai falar, olha, eu inventei isso aqui, aí vai publicar primeiro que você e você vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. Aham. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, eu percebi que as pessoas começaram a falar, nossa, nossa. Aí eu falei, Ale, precisamos publicar isso o mais rápido possível para a gente poder, então, proteger a técnica e depois a fundo a gente vai publicar de uma maneira mais concisa, né, falando realmente as coisas. Quando o Ale me falou, olha, esses aqui seriam os pontos, e a gente foi entrando mais nisso, né? Ele falou, olha, eu falei, olha, eu vejo o livro do Wilton Riccieri, e eu vejo todos esses pontos de contato e tal. E aí o Ale falou, esses são os pontos mecanicistas, com todos os tripodismos. E depois eu tive acesso a um conteúdo do John Coynes, vendo todos os pontos fisiológicos. E percebi que entre os pontos mecanicistas e fisiológicos havia uma grande discrepância aí de pontos, sabe? Você tem muito ponto, você pôs os mínimos necessários, né? E toda vez que eu ia ajustar, eu, claro que entendendo as movimentações que cada ponto faz, eu olhava, eu tinha que abrir meu iPad e olhar os pontos, aí o iPad apagava, aí abria novamente, e aquilo ia me tomando tempo. E eu fazia isso muito na minha parte laboratorial, né, dos meus casos laboratoriais. Porque quando eu vou fazer uma reabilitação, eu mando fresar as peças, né? Quem faz para mim é o Wagner Ioncance do Laboratório Precision, ele faz o desenho, me manda, eu aprovo, ele fresa. Aí ele me manda, para quem não sabe como aconteceu. Aí eu sento, eu perco um dia personalizando a reabilitação do meu paciente. Então eu reanatomizo peça por peça, eu maqueio, e aí faço um ajuste fino no articulador, e vai para a boca praticamente pré-ajustado. Claro que depois vai ter um ajuste, mas é bem mínimo se eu realmente não fizesse isso, né? Porque a gente faz isso e depois vai para a boca e tem ajuste. Imagina se a gente não fizesse. Então eu olhava o iPad e batia o carbono, olhava o iPad e ia ajustando. Aí o iPad fechava, abria o iPad. Eu uma hora falei, meu, eu não aguento mais isso aqui. Abre o iPad, ele para, e abre de novo, ele para e está me economizando tempo. E aí eu olhei para o lado, tinha um lápis aquarelado azul-vermelho. Aí eu olhei o lápis e falei assim, nossa, o lápis. Eu falei, tá óbvio. Né? Aí abri os pontos das fotos, máximos e mínimos, e marquei de azul os pontos máximos no dente e os pontos vermelhos em mínimo. E fui fazendo isso de pré-molares e molares de uma reabilitação. E aí eu bati o carbono e o que coincidia eu deixava, o que não coincidia eu limpava a área, né? E aqueles borrões que geralmente ficam, eu ia modulando nos pontos que eu necessitava. E assim surgiu a técnica de sobreposição de pontos, para poder dar um norte para aquelas pessoas que não sabem nada sobre ajuste oclusal, né? Então foi assim que ocorreu. E aí eu fui estudar, né? E aí fui a fundo, porque eu sou uma pessoa assim, eu não faço nada por superficial, sabe? Eu vou a fundo. E aí fui ler os artigos, né? Então, o que as pessoas precisam entender antes de pensar em ajuste oclusal? Né? São 3 pontos fundamentais, básicos, que você fala assim, nossa, mas isso seria o básico, que 90% das pessoas não sabem. Né? Primeiro deles, né? Eu preciso, dentro do que os artigos falam, eu preciso ter todos os dentes na boca. Né? A gente está falando de 16 dentes posteriores e 12 dentes anteriores. Não se tem estabilização e homeostasia do sistema se você não tem os 28 dentes trabalhando em conjunto. Né? Senão, se você não tem dente, alguém está sendo sobrecarregado em relação a isso. O segundo ponto a partir do momento que eu tenho todos os dentes na boca, não se tem ajuste oclusal se você não tem as guias desoclusivas protegendo o setor posterior. Porque uma coisa é você fazer um ajuste em oclusão estática, outra coisa é você fazer o ajuste em oclusão funcional. Então, o ajuste ele é feito em primeiro ponto, numa oclusão estática e depois numa oclusão funcional. Então, se você não tem a guia desoclusiva, não tem ajuste funcional, porque sempre quando o paciente for mastigar, ele está arrastando, né, todos os dentes no processo mastigatório. Então, não adiantou você ajustar ele em oclusão estática. Então,
em todos os artigos que você lê, eles corroboram nesses dois pontos fundamentais para você pensar e poder fazer ajuste oclusal, né? Ter todos os dentes na boca e ter a proteção do setor posterior através das vias oclusivas. Aí depois entra qual é o carbono ideal e a posição ideal desse paciente. Então foi assim que surgiu a técnica e a partir daí eu fui me aprofundar. Fala, qual é o carbono que você viu ali? Porque isso me surpreendeu, porque eu uso 12 micra a vida inteira, eu uso Acufilme a vida inteira, né? Uhum. E quando você começou a revisão, você virou para mim, pô, olha que coisa interessante, né? Fala aí. A literatura fala que o carbono que vai fazer o melhor ajuste, né, promovendo a menor gonfose na relação dente-antagonista, é o carbono de 40 micras. O carbono de 12 micras, quando você põe ele, o paciente precisa fazer um pouco de força para poder marcar esse carbono, e ali o dente sofre uma alteração através da gonfose, que pode prejudicar no ajuste oclusal. Eu achei isso interessantíssimo, porque a vida Dentro do que a inteira, né? literatura estabelece, né, o porque carbono de 40 o que se micras. fala é que quanto menos espesso, mais delicado vai ser a marcação, mas realmente você precisa pressionar É mais. porque Isso aí. o problema na realidade, isso é a minha concepção do porquê, né? É porque o carbono de 12 micra, ele é um plástico, não é? Ele não é papel. Uhum. Então, a fixação da tinta é uma fixação difícil. Por exemplo, tem macetes assim que você usa, por exemplo, você passa uma vaselina na cerâmica ou no esmalte para poder aderir. Você não pode bater mais de uma vez. Se você bate mais de uma vez, ele puxa a tinta de volta. Então, o que eu achei legal do de 40 é que ele é fino, é um carbono bem fino, e é um carbono que, se você quiser refinar o seu ajuste, você ficou na dúvida ali na marcação, você pode bater o de 12 por cima dele, porque aí ele prende a tinta, né? A marcação dele prende a tinta do de 12. Então você sabe exatamente em cima dele onde é que está o ponto. Então, mas eu tenho usado o de 40, desde que ele fez essa revisão, eu falei, não, eu vou experimentar o de 40 para ver. E realmente ele dá uma. Para a gente, obviamente, tudo é experiência clínica, você tem que treinar isso, você tem que treinar a sua visão diagnóstica do que você enxerga, do que é um ponto bom e o que é um ponto que está sobrecarregado, por exemplo. Isso. A Eu vou. gente tem que ler. Você falou, eu até lembrei agora que eu fiz um ajuste sexta agora, foi sexta, se eu não me engano. E aí, quando eu marquei na placa, tocava dos dois lados, mas a paciente falava, tá me incomodando esses dentes aqui. E aí, quando eu fui olhar o contato, né, mais precisamente, você tinha um ponto marcado de um lado e o outro, o halo. No meio não Sim, tinha, né? exatamente, que é a característica É do ponto característica do ponto sobrecarregado, né? exato, né? Que ele está rasgando o carbono ali, está marcando só no outro. Então, batia exatamente com o que ela estava relatando. Falei, aí ela fez, mas eu sinto tocar dos dois lados, mas esse lado me incomoda mais, esse porque está desajustado. Vou equilibrar aqui. Então, ajustei, ficou os dois marcando, ela colocou, agora melhorou. Esse é o Exatamente isso exemplo clássico que eu estava falando, quer dizer, é o que o paciente relata e o que isso, você enxerga. Quer dizer, é a exato. associação das duas coisas, né? Não é só o que o paciente fala, Isso. porque às vezes o paciente fala, porque às vezes a percepção dele também, ou a propriocepção dele, a Uhum. mecanorrecepção, não é tão assim precisa. E o cara é meio confuso. Então você não pode. E principalmente se for implante, né? Se Isso. forem dentes desvitalizados, aí então que fica mais confuso ainda. Uhum. Então, a questão é identificar, saber o que é um contato, que seria um contato ideal, como é que é a característica dessa marcação, que é um pontinho sólido, e o Isso. que é normalmente um contato sobrecarregado, que é um halo com Uhum. um vazio no meio, que você Isso vai aí. ajustar no vazio justamente, né? Não é no halo, Aham. que é onde tem a área que expulsou a Isso. tinta dali. Aham. Então, eu acho que essas coisas são detalhes, sabe, que tem lá no artigo, que você vê, assim, para orientar você, principalmente, que aí eu queria que ele falasse, porque ele fez uns esquemas muito legais em 3D, mostrando a questão da conexão da cúspide dentro da fossa. Quer dizer, quais são, dentro daquela concepção ali, os contatos mínimos, né, que a gente... Não você descrever cada um deles, mas Uhum. assim entender que você tem que ter um ponto de parada, um de estabilização, enfim, é isso. Queria que você falasse um pouquinho
disso aí para gente. Os contatos mínimos que a gente deveria ter seria cúspide de fossa, cúspide de crista, né? E aí você tem associado a isso, por exemplo, ó, eu tenho estabilização de um ponto, cúspide de fossa, cúspide de crista, e você tem a formação de um bom ponto de contato dental, né? Eu acho que você consegue a homeostasia desse sistema dentro desses contatos bem distribuídos em relação às cargas que estão incidindo, né? Então, é, é bem intrigante isso, né? Você olhar os dois pontos ali que ficam, né? Cúspide de fossa, cúspide de crista, e todas as cristas superiores tocando, exceto a da distal do segundo molar, você vê uma estabilização grande desse sistema. Dentro do que a gente tem visto em relação aos máximos e mínimos, eu confesso para você que eu tenho buscado um meio termo entre eles, sabe? Às vezes às vezes eu consigo de bate pronto o mínimo contato. Às vezes eu não consigo o mínimo, mas eu consigo dentro do máximo a estabilização desses pontos, né? E às vezes eu consigo os mínimos e os máximos dentro desse trabalho. Mas Então sempre... uma coisa interessante, Fala. fala, Não, pode não, falar. eu acho que sempre o que é legal dessa visualização que dá lá, que você criou ali essa coisa da sobreposição, é a pessoa entender, é muito simples, né? Quando uma cúspide entra numa fossa, ela tem que ter um ponto de parada e um de estabilização. Ela tem que ter dois pontos ali. Ela não pode ficar com um ponto só, porque existem combinações que são possíveis você ter dois pontos. O tripoidismo foi uma ideia de Peter Thomas na década de 60, se não me engano. O Gustavo, que é bom da história aí, que ele idealizou que todas as reabilitações tinham que ser feitas, todas as cúspides dentro de fossa. Quer dizer, não existia cúspide de crista, que é o que a natureza, Porque 99% é. ele falava da relação um dente contra um dente. E Isso, é normalmente a dente gente a não dente. tem, né? A Não gente não tem. tem. Tem um para dois. Então termina que a gente Isso aí. toca ali, ao invés de tocar, por exemplo, entre os premolar, entre o segundo premolar e o primeiro molar, né? A ponta de cúspide do molar do pré-inferior, ela não toca ali, são as arestas longitudinais, né, que tocam nas Exatamente. cristas, né? Isso é legal que você falou, porque isso é muito E isso é importante importante. você saber, porque as pessoas acham que a ponta da cúspide vai entrar na fossa. Não. Isso. Quando você tem a relação ponta de cúspide e fossa, você está tocando nesse momento a aresta lisa, a vertente lisa Uhum. da cúspide funcional do inferior com a vertente triturante da cúspide não funcional do Do superior, superior. né? E Uhum. quando você tem ali o contato, que a gente chama, esse seria o contato A, né? Quando a gente tem o contato B, a gente tem o contato entre as duas cúspides funcionais, as vertentes triturantes das duas cúspides funcionais. Isso. E dentro do processo restaurador, esse é o pior erro, é o pior problema que a gente tem no processo restaurador. Porque grande parte das pessoas que restauram enchem de volume as vertentes triturantes das cúspides funcionais. Né? Às vezes a pessoa fala, mas como que pode ficar só um contato B? Pode, porque você faz um volume tão grande nas vertentes triturantes que eles acabam ali, dentro de um ajuste que você faz, eles acabam tendo a falsa sensação de estabilidade. É onde o É dente isso vai aí. se movimentar. É, Então, dentro de um processo restaurador, esses seriam os pontos mais críticos que se tem. é. E para finalizar, a gente teria os contatos finais, que seria a vertente triturante da não funcional do inferior com a vertente triturante, com a vertente lisa, perdão, da cúspide funcional do superior. Então, cada ponto desse exerce uma força, Uhum. né? Então, a gente precisa saber quais são as direções dessas forças e como eu posso contrabalancear essas forças geradas. Então, não é só os pontos, né? Ah, eu vou lá e ponho os pontos. Não, você precisa entender quais são esses pontos. Se é o ponto A, se é o ponto B, se é o ponto C. E nesses contatos que você obteve, quais são essas forças geradas? Em relação a isso, para você poder obter a contraposição dessas pontos para que esses dentes não se movimentem. Então, não quando a gente fala assim, que as pessoas gostam de falar, né, Gustavo? As pessoas, isso aí que ele não funciona. Não, calma, eu estou dando um norte, né, para quem Uhum. não tinha Sim, nada. É Né? exato. Quando isso. você dá uma direção para quem não Isso. tinha nada, É cabe isso. aquela pessoa buscar um pouco mais para elas entenderem como funciona o processo. Não Isso. estão brincando de ensinar um macaco, Aham. É. né? Então, antes das pessoas falarem, não sabe nada, não sei o quê, não.
olha, você poderia ter dado esse ponto como professor de oclusão, se você não deu, desculpa, eu tive o insight, eu dei. Né? Se o teu cotovelo doeu, desculpa, eu não posso fazer nada, mas tá aí tá aí não, mas a o questão, norte, a olha direção, só, para mim não tinha nada. a grande questão é a seguinte, problema... para elogiar, não tem ninguém. Agora, para meter o sarrafo, tem um monte de gente. Então, e ninguém faz nada. Então, assim, o cara quando Isso faz aí, alguma ninguém faz coisa, nada. por isso que a questão não está nem aí para isso. Quer dizer, é fazer e pronto, acabou, está lá. Exato. É uma orientação, é um norte super bacana. As pessoas não têm nem ideia quais são os contatos que tem que existir, entendeu? Não, assim, não tem nada, não tinha nada, entendeu? E detalhe, né? No meu curso eu ensino tudo direitinho, né? No artigo ele ficou um pouco vago pela rapidez com que a gente precisava fazer isso. Sim. Né? Tipo, a gente pôs os pontos, mas não colocou as forças geradas. Não, mas isso, olha só, eu acho que por si só o artigo ele dá o básico. O que é o básico? Para quem não sabe nada, saber olhar ali o desenho e ver. E eu tenho que ter esses pontos aqui, porque as pessoas não sabem isso. Isso é o básico Mas do às básico. vezes, Isso aí ela Ale, não as precisa... pessoas não têm. Mas às vezes as pessoas não têm a capacidade de ter a paciência. Não, mas Porque, aí é o problema delas, né? Gustavo, há de convir comigo, né? Tipo assim, as pessoas acham que vão bater o carbono e já vão conseguir os pontos. Né? Para a gente que tem uma experiência, assim, libera um, começa a tocar outros. Libera outros, começa a tocar. Então não é simples você obter os pontos. Não é simples. Que você vai obter isso. Então pensa só onde a gente trabalha. Eu tenho falado muito isso em aula. Não existe um meio de trabalho mais insalubre que o nosso. Começa daí. Né? Você está lá, você reabilitou, hoje vai cimentar 16 dentes posteriores do seu paciente. Né? Então você leva o dia inteiro para fazer isso. No final do dia, o teu paciente está exausto e você está exausto. E você tem ainda que estabilizar o setor anterior e fazer um bom ajuste oclusal para que você não corra risco entre o final dessa consulta e o início da próxima consulta, correto? Né? Exato. Então pensa, você é exausto, o teu paciente é exausto e você ainda tendo que fazer esse ajuste oclusal, né? É um trabalho árduo, é um trabalho difícil e não é fácil. Né? Fácil seria se tudo ficasse em infroclusão, né? E tudo fosse se correlacionando com o tempo e se autoajustando perfeitamente. Isso seria o ideal. O sistema se adapta, né? O sistema vai se adaptar perfeitamente. Mas não é isso que acontece. Exato. Então, a gente que faz restaurações, reabilitações, a gente sabe o quão difícil é você conseguir, né, esse equilíbrio. E mesmo assim, a gente tem batido muito nessa tecla. Né? Não é um único ajuste. Porque às vezes o paciente volta e fala, nossa, mas está mais alto. Então você tem que fazer vários ajustes. E mesmo que o paciente não fale nada, você tem a obrigação de testar para ver se aqueles pontos ficaram exatamente distribuídos. Isso. E você vai ver que na próxima consulta isso não acontece. Não acontece. É a mesma coisa que a gente vê com as placas. Né? E eu falo para os alunos, que eu também participo de um curso de implante, né? A parte de prótese sobre implante, eu ajudo os alunos. Então, assim, eu sempre falo nesse módulo, ajustou, instalou, então vai marcar no próximo para a gente fazer uma reavaliação. Ah, professor, mas já está ajustado. Não, vai voltar tudo diferente isso aí, igual a placa. Você coloca aqui, por exemplo, placa quando a gente fazia um tempo, né, atrás, fazia excêntrica, né, Alex? Ajustava como se fosse tudo perfeito. Com uma semana, voltava a placa desajustada, você tinha que reajustar, o paciente vai se reprogramando ali. Olha, uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu aprendi há 36 anos atrás com o Luiz, e que tem coisas que não mudam, né? Uma delas é essa. Ele falava assim, ele virava para mim quando eu estava lá fazendo as coisas, as próteses e tal, ele falava assim para mim: quem é que mantém essa posição que você está estabelecendo aí? Dente, osso ou músculo? Aí para mim é o dente, né? Ele encaixa aqui. Ele falou, não, quem mantém a posição é o músculo. E se o músculo muda o contato, muda a posição da mandíbula. Então imagina o cara no final do dia, estressado, esgotado, com a boca aberta um tempão. Quer dizer, na hora que ele fecha, aquilo ali já é um padrão muscular completamente fora do que vai ser quando amanhã de manhã ele acordar e sentar lá, aí vai encostar, ele fala, engraçado, estou sentindo bater um pouquinho mais alto aqui, ó, nesse lado aqui. Né? Aí você vai lá e tá.
Por que que tá? Porque sempre vai ter que ter refinamento. A sessão inicial da instalação de um trabalho grande, ou seja provisório, ou trabalho final, sempre vai ter que ter uma sessão de refinamento. Então, você imagina uma pessoa que tem essa compreensão de uma vida inteira vendo isso acontecer na tua cara ali o dia inteiro, ouvir uma pessoa dizer que vai colocar uma reabilitação inteira na boca que vem não sei de onde, que alguém faz para você, e que você coloca na boca e não tem ajuste nenhum, porque o sistema se adapta depois e fica tudo bem. Então, essas Não, o coisas... sistema vai se adaptar. Não, depende. Fraturando tudo aquilo Tá bom, que está pois é. impedindo o Não, funcionamento até, olha só, dele. eu vou te falar a verdade. Vai expulsar, né? Dependendo do ser humano que está ali e da capacidade compensatória e adaptativa que tiver e o limiar de tolerância dele, ele pode não estar tudo compensado ali, ele não está sentindo nada, ele não volta. Agora, a questão é quando você pega aqueles pacientes que desenvolvem um hiperfoco, porque você deixou ele desequilibrado. Aí o cara, pô, tô sentindo meu dente aqui, agora bate aqui, agora bate lá. Meu filho, aí a vida inteira ajustando esse cara pro resto da vida. Entendeu? Então, toda semana ele vai estar sentado na sua sala de espera, você ajustando o dente. Então, é por isso que eu falo que é muito importante a pessoa ter consciência, em primeiro lugar, do que é um ajuste e quais são as metas. Né? Eu pretendo chegar aonde? Porque se você não tem esse parâmetro, que é o que eu acho que o artigo dá, né? É um parâmetro assim, bom, por onde eu começo? Né? Entendendo aonde eu quero chegar. Né? Não precisa saber fazer nesse momento, mas pelo menos aonde eu quero chegar, eu tenho que saber o que é que eu tenho que ver ali, entendeu? Porque se eu não tiver pelo menos isso, né? Começar pelo entendimento do que é necessário existir, como é que eu vou saber onde eu vou chegar? É o que a gente fala da escola gnatológica, né? Sim. O cara fala, precisa estar tudo daquele jeito? Não, né? Os indivíduos vão se adaptar a algumas mudanças. Mas quando você não tem referência nenhuma, você vai seguir isso aqui. É o mais próximo do que para você não levar um problema. Eu vejo mais ou menos como isso. O ajuste vai ficar perfeito daquele. Não, você vai seguir esse parâmetro aqui. O ideal seria isso aqui. Você vai Pelo menos ele sabe o que ele não pode deixar acontecer. Ele já começa por aí. Eu não posso deixar em infraoclusão. Então, o mínimo que eu tenho que saber ali, do que eu tenho que ver na hora que eu botar o carbono lá e o cara bateu o carbono. Né? Eu tenho que ter aquele mínimo ali, pelo menos na minha cabeça, eu já tenho que ter essa estrutura diagnóstica montada para quando eu olhar a boca, eu saber o que eu espero encontrar ali. Não é? Porque se eu não for apresentado a isso, eu não vou saber. Eu vou olhar, por exemplo, quando eu pergunto em aula, quando eu brinco, né, que eu sento lá e alguém vai me ajustar a guia, não sei o quê. Eu falo, e aí? Eu estou falando que está alto, e você está vendo aqui? O que você está vendo aqui? Que te diz que o que eu estou falando procede. Sei lá, um ponto mais forte? Não, ele tem uma característica. Qual é a característica? Aquela que você acabou de falar, é um A, mas a pessoa não sabe, porque ela não foi apresentada a isso. Então, como é que ela vai saber que aquilo ali é um contato alto, quando tem um halo e um espaço? Se ninguém nunca chegou para ele e falou, olha, isso aqui é um contato que tem mais, está com mais pressão em cima dele. Então, eu acho que tem que começar do beabá mesmo. E a proposta do artigo é dar esse beabá. E eu vou falar para você, é impressionante, né? Chega um determinado ponto da minha aula que eu mostro vários pontos, várias marcações no dente, né? De pré-molares e molares. Aí eu falo, pessoal, quais desses aqui vocês deixariam, quais vocês tirariam, né? E as pessoas não têm a menor noção do que é o quê? Não tem. Menor noção. Né? Não tem a menor noção. Mas se a gente parar para pensar assim, na nossa graduação, e até nas de hoje que eu vejo, conheço vários professores, vários locais, assim, qual a disciplina, assim, eles não têm aula específica de tipos de carbono, espessuras diferentes, formas de contato, muito difícil, vai ter uma ou outra faculdade. Mas você sabe por quê, Gustavo? Mas a gente realmente tem essa dificuldade. Cara, mas você vê, né? Você dá aula, você está dentro de universidade, e você é um excelente professor na tua área, que é essa área da oclusão, da DTM e tal. Não sei. Cara, você é. Não, você é. Isso aí não estou falando isso porque, né? Porque é. A questão é, os professores também não sabem ajustar dente. Não. Então, assim, ninguém sabe que isso é endêmico. É aquela coisa, unânime, é uma unanimidade na odontologia. Eu presenciei uma das cenas mais grotescas
que eu já vi na minha vida. E eu comecei a me preocupar com isso. Sabe por quê? Porque eu jamais poderia imaginar o que eu escutei depois, né? Foi o teatro do ajuste oclusal, né? O aluno falou, professor, olha, tá alto. Aí o professor foi lá e eu tive o prazer, na verdade o desprazer de ter visto essa cena, tá? Pois ele baixou, olhou o paciente de perfil, né? Não pôs o carbono, falou pro paciente, faz assim, ó, o paciente fez, aí ele pôs o dedo e falou, já sei onde tá o contato, né? Tipo visão além do alcance. Ah, Pegou a broca e vrap. Aí o paciente falou, tá alto. Aí ele fez de novo, olhou o paciente de perfil, falou, vai batendo que eu vou enxergar o contato. Pois ele falou, paciente, agora eu já sei onde tá. Ele falou, vrap, passou a broca e falou, tá alto. Na terceira, o paciente falou, tá bom. Não sei te dizer se tinha algum contato ainda, Não tinha. né? E acaba assim sempre. Mas o aluno olhou para mim e falou, esse professor é foda, né? Não, mas é E eu isso. olhei e eu presenciei uma das cenas mais grotescas que eu já vi na minha vida. Ou seja, não tem como você olhar os contatos internos, Não tem. né? Mal tem como você olhar os contatos Não tem. das cuspidez funcionais da vestibular e da palatina. uhum. Então, como que você pode ensinar uma coisa dessa? É porque as Nós pessoas estamos não falando têm de uma noção também. graduação, né? É uma graduação, é uma especialização, é uma atualização e ninguém sabe ensinar ajuste oclusal, Não né? sabe, não Ou, perdão, adianta. para não falar, para não generalizar, a grande maioria. Essa é a Mas é o que grande quando eu realidade da falei para você, odontologia. quando eu falei para você que o ajuste oclusal é o ponto fraco, é o calcanhar de Aquiles da odontologia, eu estou falando geral. Geral. Sim, Não tem essa. O cara, se for ensinar, se bobear, deve ter universidade aí que ensina tripoidismo até hoje, como sendo Uhum. o ideal de Como sendo o oclusão, ideal, né? de contato. Então, assim, eu acho que tem coisas assim que a gente vê, principalmente se a gente fosse, não é o objetivo, né? O objetivo é a gente falar, discutir essa questão da importância das pessoas conhecerem, saberem o básico da questão do ajuste. Mas Mas isso aí é uma culpa grande da área de DTM. Eu acredito que. por quê? Porque, porque aquela época da gnatologia, saindo ali da década de 70, quando começou a vir o West, o Humphrey, que eles começaram a questão da adaptabilidade e tudo, né? Se mostrou que a oclusão não era o causador de todos os problemas, a oclusão foi um pouco desconhecido, o ajuste da oclusão. Ah, não Não. preciso ajustar, então não precisa ensinar. Por quê? Porque isso não causa dor, isso não causa Sim, nada, tudo. concordo. E Sobre esse esqueceu aspecto, eu sobre esse concordo aspecto. E plenamente. esqueceram de dizer que o ajuste oclusal é o principal fator da Sim, reabilitação. Então, assim, sim. ficou, não precisa ajustar porque não causa nada, não causa problema. Causa. Causa Lógico, fratura de causa problema restauração, causa problema funcional, causa funcional, problema causa tudo. funcional, Então, assim, né? o que eu Então, eu falo, vou a um pouco culpa. mais além, ó. Eu vou um pouco mais além. Esquece a reabilitação. Suponha Uhum, que você precisa fazer uma restauração num segundo molar sim, superior. aham, Se você errar no volume de resina composta, você altera todo o funcionamento de um sistema. Nós estamos falando de um único dente que é a ser restaurado. uhum. Concorda ou Sim, não? concordo, exato. Perfeitamente. Quando eu falei Então, reabilitação, na verdade, a área reabilitadora, né, a dentística de um unitário, tudo na verdade, isso É, está intrínseco em todos os isso. E aí, processos. o que não, é eu que acho que aconteceu, Todos os assim? O que eu processos. falei da culpa da DTM é porque, geralmente, os profissionais que trabalhavam na oclusão, né, tinham essa relação com a DTM e esqueceu-se de dar o devido mérito ao ajuste oclusal, né? Ao ajuste oclusal funcional, né? O ajuste oclusal para a funcionalidade do sistema. E hoje em é dia isso, a gente está tendo que assim, resgatar, né? Tem um pouco disso, ainda há dificuldade de material didático sobre isso, né? de técnicas disponíveis, e essa de vocês é fantástica, de você ter um norte. Ó, isso aqui você pode começar a seguir, não é um achismo, não é é isso aí. empírico aí, não. Tem uma Não, sequência isso é para uma você seguir, base, já é você tem que ter ótimo. uma base visual, né? Porque o Isso. ajuste oclusal talvez seja uma das coisas mais clínicas
visualmente clínicas que a gente tem. Não dá para ensinar ajuste oclusal sem ter uma demonstração prática, porque senão fica aquela coisa no ar, assim, a pessoa não consegue se situar. Você tem que ver tridimensionalmente isso, você tem que ver ou no modelo, ou na mão, ou no articulador, né? Ou na boca. Você tem que ter uma aula prática disso, laboratorial e clínica, porque aí você treina o processo todo, E até a forma. é uma dificuldade que a gente tem aqui, por exemplo, na universidade, ter tempo para fazer isso, que é o que eu falo. Assim, eu já falei em reuniões, assim, eu tenho que fazer uma disciplina optativa, por exemplo, para falar de planejamento oclusal, clínico e ajuste, porque tem que ter mais carga horária para isso. Não dá. A gente tem uma aula de ajuste oclusal, né, que é a professora Érica, que dá na disciplina, que é a minha parceira aqui, e ela fala, Gustavo, os alunos terminam sem Boiam. entender, porque é Não dá. teoria. Se não tiver uma prática para fazer, fica Não difícil. consegue, não difícil consegue mesmo. fixar, não Exato. fixa. Entendeu? Porque assim, fica aquela coisa, aquele monte de ponto, isso encaixa aqui, isso toca aqui. Cara, isso E sai nas, da mente. Não, olha, eu vou falar pra e nas você. especializações, quais que tem isso aí? Não Né? tem, não Nenhuma. tem, não tem. Não, Tem. não sei, não podemos Não, generalizar, porque a gente nenhuma não não faz sei, os não. cronogramas, Essa é né? a Não, maioria. deve ter, Mas mas assim, assim, a grande maioria, pelo menos das que eu é, conheço, não tem uma aula é. prática, uma aula e aula prática de ajuste oclusal. Agora, eu vou Não, falar para deve você, ter, mas eu pensa no cidadão tendo que fazer uma onlay sem saber onde entra a ponta da cúspide, sem não. saber o volume da triturante, sem saber em qual momento eles vão se encaixar, a angulação, né? E se você pensar, é Aham, tudo tão super preocupante. é. E a galera pinta a reabilitação e o processo restaurador como fosse uma coisa super simples, A né? tendência Olha, hoje eu é faço tudo banalizar tudo, direto, né? meu. Se fazer fora da boca já é muito complexo, imagina você fazer tudo dentro da boca, né? Exato. E aí sai fraturando a rodo, ninguém fica sabendo, mas está fraturando a Não, rodo. aí se Por fratura é quê? Porque não bruxismo, né? existe uma relação de contatos oclusais que estabilize isso, É Isso. isso. nem no processo de entrada da oclusão funcional, de entrada do processo mastigatório, e nem na oclusão estática. É É isso. muito crítico, muito crítico. Eu acho que aí vira aquilo que eu estou falando. O bruxismo hoje virou virose, né? Que eu adorei isso, eu ouvi isso em algum lugar, me esqueci aonde, mas sei que achei sensacional. Por quê? Fui eu que te falei isso, ó, porque ninguém sabe o que é, fala é virose, é igual o O dente médico. quebra, foi você. O dente quebra hoje. Aí a primeira coisa que, você está fazendo bruxismo. Não, ele não vê que ele não botou Bruxismo. espessura, É, tecnicamente ele falhou, né? Porque pode ser uma falha técnica, de repente você está trabalhando com sim. cerâmica, tem que ter uma espessura mínima do material ali. Você tem a questão funcional, quer dizer, como é que aquilo está encaixado dentro do sistema. Quer dizer, então é tanta coisa, é tanto detalhe, por isso que eu falo que não tem como ser muito normal depois que você vai se aprofundando muito nesse conhecimento. É. Porque você tem que segurar a onda, porque Mas se você for começar a falar com o aluno, isso que a gente está falando aqui, vertente triturante de não funcional, com vertente, o não cara vai lá, enxerga, ele não esse cara é consegue ver. maluco, não Ele precisa, não consegue ver. ele não vai gostar de escutar isso, Se ele não vai conseguir Não gostar. vai. visualizar, Gustavo, se ele conseguir Não, visualizar, então, ele vai não, enxergar. assim, Quando a quando gente você, fez os desenhos 3D, aham, né, os desenhos 3D que nós fizemos, ele te dá uma perspectiva de onde a ponta de cúspide se encaixa, sem com que ela toque lá na fossa. E aí aham. você tem os contatos estabelecidos, e aí o aluno começa a visualizar o que é vertente lisa e o que é vertente triturante. Né? Isso. A partir do momento que Aham. ele entende o que é vertente lisa e triturante, ele já sabe o que correlaciona com o que, porque está ali no desenho. Não, o que eu estou Deu para você falando, entender? eu entendi, o que eu estou falando aqui é, por exemplo, você está falando aí contato A, B e C, falando das vertentes, e nós que estudamos, nós vamos imaginando e vendo. Só que quando a gente Sim. fala isso para o aluno, ele acha que é besteira. Isso eu não preciso, porque ele escutou em algum lugar que não precisa disso. Em um monte de Ah, lugar, né? É, Não em algum ele lugar. escuta Em esse cara, não vários precisa lugares, né? aprender isso, cara, É. não precisa. Isso aí você vai ajustar, vai fazer direto, é no digital, não é, então, enfim. Você quer saber Ele uma acha que a coisa gente que está é. falando coisas desnecessárias. Isso é o que eu sinto às vezes no aluno. Mas quando ah, ele começa a enxergar, você mostra para ele, olha isso aqui, olha isso aqui, ele, tá.
Então, você tem, assim, é um trabalho de formiguinha, você fazer. Agora, você Primeiro ele pega, tem que entender... se o técnico não sabe em que toca o quê, um técnico de prótese, né? Ele vai fazer um trabalho digital, você acha mesmo que ele sabe correlacionar as custas? Não, e hoje em dia a gente conversou com a Tininha no Sim, episódio passado, isso né? foi legal. E uma coisa que a gente comentou hoje em dia, a gente tem muitos técnicos, não, cadistas, né? Os que fazem os desenhos lá, que não Que são não são técnicos. técnicos. Eles É não absurdo viram isso. a anatomia dentária. Então o cara não sabe. E ela falou Então, quer mesmo, que eu te ela fale uma para falou, você cair de Isso é um Gustavo, costas? Não. absurdo. tem Isso é um vários Quer que absurdo. eu alunos te que fale uma que para eu você cair de recebo. costas? O quê? Eu recebi um trabalho no Exocad e eu olho tudo, né? Uhum, A hora que eu olhei o desenho do segundo molar inferior, onde o suco principal ele é centralizado e é o único aham, dente da arcada que tem o suco centralizado, né? E isso é uma outra coisa importante para se falar de ajuste oclusal. Quando você tem o suco centralizado, seria o mínimo que o técnico deveria saber, pois ele me mandou o desenho do suco paracentralizado em direção à lingual. Aí eu falei para ele, olha, dá uma conferida aí no suco principal que ele está errado, ele é centralizado, né? Então, assim, é o básico e o cadista não aham, sabe. Isso faz diferença? Faz. Eu tenho falado muito sobre isso, é um ponto muito importante isso, apesar das pessoas não se derem conta. Não é você pegar uma cartelinha que tem ali no desenho e você pôr a resina em cima da cartelinha e fazer o desenho que vai tornar você um restaurador respeitando a morfologia da estrutura dental, né? Olha quão importante é você, no mínimo, saber como o dente se divide. uhum, Se eu tenho um dente que tem um antagonista, né, significa que, num suco centralizado, a minha cúspide vai entrar na fossa nessa posição. uhum, Se você vai lá e altera a posição desse suco, e ele passa a ser paracentralizado, toda vez que o antagonista incide para entrar no seu lugar, ele vai bater no excesso de materiais e vai falar assim para você, tá alto, uhum. né? Até você liberar a entrada dele na posição dele. Caso contrário, ele não vai parar de estar alto. Então, seria um ponto fundamental quem faz restaurações ou reabilitações saber, no mínimo, o correto posicionamento de cada dente em Não, relação mas ao se não suco souber principal. morfologia, se não souber morfologia, é o que a gente discutiu com a Tininha no outro. Se Aham. não souber morfologia, aí então é antes disso tudo que a Mas gente está está tudo falando. interligado. É o Exato. que eu tô falando, não, mas é antes. É assim, Pois é. primeiro eu Mas está tenho que tudo entender. Não, interligado, olha cara. só, Bim. Primeiro eu tenho que saber. Não, Só mas é a altura do apenas. negócio. Primeiro eu tenho que saber qual é a forma do dente, Aham. né? Aí é antes até do contato do dente. Antes de Isso. botar o Sim, dente para sim. funcionar, eu tenho que Aham. saber como é o dente, né? Se eu não sei Exato. como é que ele é, como é que eu vou saber como é que ele encaixa? Entendeu? É literalmente isso. E, infelizmente, Mas a essa. informação ela vem ruim desde o Olha, início. olha. Mas essa é uma realidade entre alunos e professores. Sim, Uhum. infelizmente, né? Mas como a oclusão também, como É. a DTM também, como tudo. Eu acho que hoje em Isso que dia você se falou, isso que você falou é a maior realidade que nós temos, né? Quanto mais a gente se enfronha no conhecimento, mais você vai é perdendo um seus poço sem cabelos. fundo. É um É um poço poço sem sem fundo. fundo. É um poço sem Sem fundo. fundo. Ó, você falou um negócio aí que me veio um monte de coisa na cabeça, né? E o Gustavo sabe disso. Eu falei, cara, você quando fala assim, pô, eu faço um dente, se eu deixar um dente alto. Eu me lembro desses estudos de neuroplasticidade, né? O cara mostrando o cérebro do camarada dentro da ressonância magnética, ele botando uma interferência provocada, né? O cérebro do cara acende igual uma árvore de Natal, acionando hipotálamo, lugares que mexem com emoção, com estresse, com um monte de coisa. Quer dizer, então, um dente que você Uhum. coloque alto, digamos assim, aquela coisa do dentista antigo que falava assim, tá alto, acostuma. Acostuma. O sistema foi feito para tentar fazer você Aham. sobreviver àquilo. Agora, acostuma no mau sentido, né? Mas o cara vai ter que. O sistema, mesmo que ele amorteça a percepção, porque ele tem essa capacidade de amortecer a Sim. percepção, para você sobreviver àquilo. Então, Isso. aí o cara acha que não, tá ótimo, o sistema se adaptou. Não, aí ele está compensado, está trabalhando ali, coitado, com um salto alto num pé e um chinelo no outro, mas tá sobrevivendo. Entendeu? Então, o E já cara que existe, não não, entende, ele acha que abafou ali, já entendeu? existe trabalhos Lacrou. também relatando que
essa capacidade da neuroplasticidade do indivíduo, ela está relacionada com os fatores psicossociais. Estado de ansiedade do cara, tensão emocional, estresse, Sim, depressão, tudo. Isso pode fazer com que você não se adapte àquela sua prótese lá, sua restauração. exatamente. E outro que se adaptou Exatamente. muito, que a gente fala, tem pacientes que são bonzinhos, se adaptam rápido, e outros não. O limiar é de muito diferente, né? Isso, Não, e O se limiar é cai, muito e se dá o diferente. azar, se o clínico que não sabe ajustar dá o azar de pegar um cara que desenvolve um hiperfoco oclusal, meu filho, ele está perdido com esse paciente. Ele vai passar a vida inteira ajustando a boca desse Eu cara. espero que na casa dele tenha protetor de tela para janela, senão ele se joga para baixo e se mata. É, não é mole, não é brincadeira, Ai, não. não quero mais, e pula lá para baixo e se É, não é mata. brincadeira. Então, assim, eu acho que o mais importante é, é trazer a consciência das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, para o pessoal mais jovem que vai ouvir isso, principalmente, e para quem também já está quebrando a cabeça aí, não está sabendo o que está acontecendo, é correr atrás desse conhecimento, aprofundar mais a sua visão diagnóstica no sentido de entender o como se faz um ajuste oclusal. Uma outra coisa que eu queria levantar aqui com vocês, que eu acho legal, é o seguinte, por exemplo, a gente está falando de ajuste em pessoas que precisam dele, né? Porque eu posso ter uma oclusão fisiologicamente equilibrada natural, que não tem todos esses controles, mas está ali funcionando muito bem, de acordo com a idade do paciente, tudo aquilo que a gente já discutiu. Mas, por exemplo, uma pessoa que é reabilitada, é obrigação do clínico devolver para ela algo o mais próximo do que seria uma oclusão ideal. É o mínimo que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que devolver guias, a gente tem que devolver estabilidade dos contatos posteriores, e isso vale para a orto também. E uma coisa que eu observo muito, e é isso que eu queria jogar para vocês, é o seguinte: as pessoas têm na cabeça, no imaginário também coletivo, né, de quem não entende muito bem o processo, que quando eu vou fazer um ajuste, um mapeamento de ajuste oclusal em alguém, né, que eu vou ajustar um sistema que precisa, ou porque acabou uma ortodontia e eu tenho que adequar os contatos, que finalização de ajuste sempre é necessária pós-ortodontia, a pessoa monta. Aí tá lá, bate num lugarzinho e deflete para outro. Aí você fala, interferência, vou ter que ajustar e tal. Beleza. E ela faz um mapeamento. Aí parou de defletir. Ela dá 3 ajustadinhas ali no articulador e não deflete mais. Isso é, eu estaria teoricamente naquela posição malfadada lá da relação cêntrica. E a pessoa acha que o ajuste dela acabou aí. Isso é um outro ponto crítico na falha de entendimento do ajuste. Por quê? Porque a partir do momento que ela parou de deslizar, tudo bem, eu não tenho mais deflexão, eu estou em relação cêntrica, vamos usar o termo, né? Ótimo. Aí eu bato o carbono em todo mundo em relação cêntrica, aí eu tenho 10 contatos oclusais em cêntrica. Então, o ajuste nesse momento ele passa a ser aditivo. Eu tenho que ver aonde falta contato em cêntrica. E as pessoas não enxergam isso. Mas olha As pessoas só, acham que só porque parou de deslizar, acabou o ajuste ali, entendeu? mas olha só, você sabe que esse é o trabalho mais difícil que se tem, né, velho? É óbvio que é. É Mas muito, justamente ninguém faz. tecnicamente falando, é muito difícil você fazer um trabalho desse. É difícil. Então, e outra, se você, tecnicamente falando, é muito difícil, não é todas as pessoas que têm uma visão muito apurada para se fazer um trabalho como esse. É. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho como esse, eu te mostrei, né? Para pôr esses dentes para tocar, para poder estabilizar, né? Isso demanda experiência, isso demanda tomadas de decisões, né? Da onde você vai poder abordar para que você estabilize sem abordar mais dentes. Então tem muita coisa envolvida num trabalho como esse, Eu acho que que é sim, um mas o trabalho trabalho. muito apurado, cara. Mas olha Muito só, apurado. ninguém está dizendo aqui que ajustar dente é fácil, né? Eu É. acho que Mas isso é importante. ajustar por aditivo, talvez esse seja o trabalho mais difícil que se tenha. Mas eu acho que Por você adição. A grande consegue, eu acho que dificuldade você, do profissional, Alex, que eu vejo, do aluno, do profissional, a gente escutou por muito tempo, você deve ter escutado muito isso, que ajuste oclusal era jogar esmalte no lixo.
né? Porque ele achava que era só tirar dente, Achava que né? era só desgaste. Então, assim, até o profissional dentista entender que uma ortodontia é um ajuste oclusal, uma dentística é um ajuste, você, né? A prótese ajusta, tudo tem um ajuste aditivo, tem um ajuste de desgaste, é complicado, né? Então, assim, para o dentista e o profissional entender já é algo complexo, ele entender isso, Sim. e você transportar essas ideias para ele também é muito, é o que o Barrote falou aí, demanda tempo, experiência. E o que eu vejo, eu acho muito engraçado, porque assim, eu vejo muitas pessoas colocando em rede social, né, que amam o que faz, né? Amam o que faz. Mas eu não vejo amor, porque se você falar que precisa, se o cara ama, ele vai querer estudar. Ele vai querer aprender, ele vai querer fazer, a não ser que ele acha que já Concordo sabe tudo, plenamente. já está errado. Então, ele. E quem ama não vende, né? Exato. E assim, as pessoas ficam me perguntando às vezes, pô, cara, como é que você faz esses slides? Como é que você faz essas coisas? Pô, eu gosto de fazer isso, eu gosto de estudar odontologia, eu gosto de estudar oclusão, eu gosto da prótese sobre implante, enfim, eu gosto de Então, a DTM. gente gosta de estudar, na Então, realidade, né? A gente isso, eu gosta gosto de de estudar. saber, Então, né? assim, para mim, se eu estou aqui, às vezes, eu estou em casa no sábado, estou ajustando uma aula, lendo um artigo novo, fazendo alguma coisa. Mas Ah, você podia estar se divertindo. Claro, me divirto também. Tenho minha família e tudo. Mas, assim, para mim não é um desprazer se eu passar um sábado à tarde lendo o artigo. Ou uma sexta-noite, enfim. E não estou fazendo isso porque eu quero algo, é porque eu gosto. É isso que é isso aí. então, assim, se você gosta, você tem que ter prazer de fazer aquilo. Então, estudar a odontologia, para quem diz que ama, não deve ser ruim. E eu não vejo as pessoas estudando. Eu vejo a pessoa querendo assistir isso aqui, talvez depois dizer, eu quero E aprender a todo mundo fazer quer um. tudo mastigado, né? Eu acho que É, é aquela coisa que a gente estava conversando outro dia. Eu tenho um QR Code que no final da minha aula eu coloco lá para o camarada apontar o celular para ele tô e com levo ele para calamita, uma né? página que tem os PDFs de todos os artigos, inclusive Aham, do livro, tudo. Tá isso. lá, da história da oclusão, tá também lá, tá tudo lá. Por favor, leiam. Eu tenho certeza que menos de 10% das pessoas que fazem Vai. meus cursos lê, O porque o cara quer, o você dê Calamita o falou, né, resumo para que ele. o Calamita falou que fala quem quiser os artigos entra em contato com ele, ninguém entra em contato depois. Não Porque não. adianta. Então, é o que eu falo. A gente tem que entender o seguinte, que o que faz você querer estudar é uma palavra que eu acho que é o que move isso tudo, que se chama curiosidade, pelo tanto que a gente gosta da coisa. Então, a Isso. gente tem essa fome, né? É uma fome mesmo de saber mais. E quanto mais Aham. você vê que o buraco é mais embaixo, mais você tem vontade de saber mais sobre aquilo. Então, essa fome é que move a gente. Isso. E não é um sacrifício. Uhum. Sacrifício é pagar conta no final do mês. Isso que é sacrifício. O resto é o que a gente gosta de fazer, né? E a gente às vezes trabalha mais do que deveria, acredito eu, por isso. Não é porque a Aham. gente está ali querendo mais dinheiro, não, é porque a gente realmente se atropela, às vezes trabalhando além, estudando além, porque é uma coisa que é prazerosa também. Né? A Isso. gente curte um trabalho, colocar um trabalho bacana, pegar uma reabilitação, reconstruir uma boca inteira, ler as coisas para ver o que está acontecendo. Quer Uhum. dizer, então eu acho que isso é uma coisa que está. E odontologia bem feita não é fácil. Não é. Nenhuma delas, nenhuma delas. Você acha que é fácil fazer essas peças que ele faz ali? Reanatomizar uma por uma? Não, Uma não. broquinha que acaba a validade dela ali e Aham. faz 3 negocinhos já tem que jogar a broca fora. Você acha mesmo que a pessoa que não ama a profissão vai fazer uma coisa dessa? De jeito Não nenhum. faz. Não vai fazer, dá trabalho, dá um trabalho insano. E o Isso O que ele Barrote falou falou uma coisa, rapidinho que ele faz ali. legal, né? Que quando ele falou que estava quando era professor, né, e dar uma estudada, era um tema e estudar, isso tem que ser feito toda hora, né? Essa semana agora a gente começou a nossa especialização aqui em DTM e eu estava falando para os alunos, eu passei uma semana revisando, estudando mais ainda, porque eu estou É isso formando aí. especialista. Então, eu não posso chegar aqui e vocês começaram a me perguntar, dizer não sei, não sei. Vai ter coisa que eu não sei, vamos estudar junto, vamos pegar isso A aqui, gente vamos não tem pesquisar. obrigação de saber Claro, tudo. mas assim, Exato. você precisa se aprofundar naquilo, né? Você está se propondo a Sim, ensinar as outras pessoas, tem que, no mínimo, estar eu mais concordo com você aprofundado do que plenamente. alguns. Então, assim,
As pessoas, você vive estudando, vive, todo mundo tem que estudar. As coisas não... Você sabe, ô Gustavo, eu comecei a dar curso em 2008, né? Em 2008 eu estava dando curso de resinas anteriores e posteriores. E eu costumo falar isso na minha aula, no curso, né? Tipo, quando todo mundo estava marchando para a direita, eu estava marchando para a esquerda. Quando todo mundo falava de silicado, eu estava falando de resina composta, Uhum. né? A gente está falando isso lá para trás. E aí eu dava curso falando sobre técnicas. E um belo dia, uma pessoa me mandou um inbox dizendo: você é o único que defende resina composta. E eu fui atrás de você, coloquei a resina no dente e quebrou o material, né? E aí a pessoa falou isso para mim, e aí naquele momento eu me dei conta da importância que eu tinha nesse contexto. Uhum. E aí eu falei assim, mas você precisa ver por que quebrou, né? Não é assim, ele não contente, começou a encher o meu direct de imagens. Aí eu falei, pois bem, quebrou a cúspide funcional do molar superior que está instruído, Uhum. né? Então, assim, o problema aí não foi o material, o problema foi o operador. Foi Porque planejamento. o operador não teve a capacidade de se dar conta que ele errou no planejamento. É isso aí. E quando eu observei isso, eu comecei a me dar conta da importância, eu mudei, eu repaginei completamente meu curso, Uhum. né? Tanto é que o Alê, eu nem sei se, acho que é o único curso de resina posteriores que tem uma introdução de oclusão, Uhum. né? E aí a gente começou a falar sobre, primeiro, como funciona o sistema, basicamente, como funciona o sistema, né? E quais são os parâmetros que a gente tem que perseguir para poder chegar num sistema ideal, para achar a causa do efeito e não restaurar o efeito da causa, que é o que mais vem acontecendo ultimamente, Uhum. né? Então a gente repaginou o curso a ponto de, primeiro, vamos falar, o sistema funciona assim, 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 assado. Para eu poder achar o problema, eu tenho que fazer avaliação disso, disso, disso e disso. E aí eu brinco, né? Falo assim, olha, é como se eu estivesse aqui agora na escola e pedisse um táxi e não colocasse o meu destino final, só a minha origem. Eu vou entrar no táxi, vou sentar no banco de trás, ele vai olhar para mim pelo retrovisor e falar, onde nós vamos? Né? Eu vou falar para ele, nós vamos ali. Ele vai falar ali aonde? Eu falar ali, ele não vai sair do lugar. É diferente de eu pegar meu aparelho celular, colocar a origem e o destino, o táxi chegar e falar, o táxi chegou, eu entro no banco de trás e não preciso falar nada. Uhum. É isso Né? aí. Então, aonde eu quero chegar, onde eu tenho que chegar com o meu sistema a partir de avaliações de sistemas naturais? Aqui. Né? Uhum. E tem os parâmetros que a gente fala. Para você poder planejar, achar a causa do efeito e não atuar no efeito da causa. Para depois a gente entrar no processo de restaurações posteriores. Que aí entra Né? a técnica. Então, e aí entra a técnica, aí entra como preservar, a técnica, abordagens. Então entra assim, uma série de fatores. Né? Mas aí eu entro na técnica. Né? Só que eu já passei, eu já deixei o meu recado, que é o mais importante, que é assim, olha, eu preciso saber como funciona o meu sistema, eu Uhum. preciso Sim, saber aonde eu tenho que chegar, para depois eu saber o que eu vou restaurar, fazendo um ou todos os dentes da boca. Né? exatamente. Então, as pessoas começaram a entender que não é simples, né? E que se você não quiser ter problemas, você tem que respeitar isso. Eu trabalho com resina posteriores na minha clínica. Meu paciente não sabe o que é cerâmica em dentes posteriores há mais de 12, 13 anos. Sabe, eu tive um problema em 2019, sabe por quê? Porque veio a indicação do Daniel para a gente restaurar um dente que estava indicado para exodontia. Ele falou: se você recuperar esse dente, a gente vai falar no Dental Canal. Vamos mostrar esse caso. E eu foquei nesse dente. E a partir do momento que eu foquei nesse dente e esqueci de avaliar o resto, e restaurei esse dente 12 meses depois, decorrente da fadiga cíclica do processo mastigatório, esse dente fraturou novamente no mesmo ponto que ele chegou fraturado. Uhum. Então, o que eu mostro para os alunos? Né? Olha, em 13 anos eu nunca tive problema. Eu tive um problema porque eu negligenciei a avaliação do sistema, Uhum. né? E negligenciei os parâmetros que a gente tem que ter para poder manter isso aí um sistema ideal. Né? Então, você desrespeitar o sistema
e não respeitar os parâmetros que ele precisa ter para ter um bom funcionamento, é só você esperar a fratura do teu biomaterial, e aí a gente está falando de qualquer biomaterial, não é só da resina composta. Eu, Né? eu, eu, Então, a eu nossa acho. importância está muito além do que discutir, né? Às vezes eu vejo, eu fico quieto, porque todo mundo me acha polêmico, né? Eu não sou polêmico, né? Só gosto das coisas certas. Então, assim, independente do material, né? Você precisa primeiro entender como esse sistema atua, né? Quais são os parâmetros que fazem com que você avalie e atue na causa do efeito. Depois você pode escolher teu biomaterial, seja ele qual for, É isso né? aí. Para que você tenha estabilidade a longo prazo. Se não for dessa maneira, não se tem estabilidade. Então é o que o Ale fala. Tá tudo dentro do armário desse monte de gente que mostra trabalhos imediatos no Instagram. Se abrir a porta, o nego vai se matar. Igual quando teve o negócio da bolsa, todo mundo perdeu dinheiro e saiu se matando, pulando das sacadas. Né? Se isso. Eu, olha só, Mas é a grande realidade. eu acho que odontologia, é o que eu falo, eu vou falar e vou morrer falando isso, porque eu acho que isso é uma coisa que não vai mudar. Independente da tecnologia que a gente consiga atingir, não vai mudar a questão do entendimento da pessoa que está fazendo o planejamento. Porque quem manipula a máquina, se você quiser fazer, estiver falando de um full digital, quem vai operar a máquina e vai planejar é você, é o teu cérebro, não é a máquina que vai fazer isso. Ela não é uma inteligência artificial que vai fazer uma programação de tudo como se ela soubesse. E outra coisa, quem vai instalar o trabalho é você também. E tudo é crítico. Tudo é crítico. Tudo é crítico. Né? Então, assim, na hora que você transporta o teu projeto para a boca, você tem que contar com 1000 variações que acontecem ali. É impossível, por mais controle técnico que você tenha, por melhor operador que você seja, É impossível. impossível não ter uma adequação em boca no final. Não É dá. impossível. Olha, quando Stewart inventou o articulador totalmente ajustável, custava o preço de um automóvel, não sei se ainda custa, deve custar ainda, né? O articulador totalmente ajustável, que depois ele viu que aquilo ali, ele criou o semi-ajustável, que foi o primeiro, inclusive, se não me engano, o IPMix, o Gustavo que me corrige aí. Ele viu que mesmo usando um totalmente ajustável, tinha adequação em boca. O Ockerson tem até um trabalho, eu mostro isso, já mostrei para você, um trabalho mostrando que tem uma diferença pequena, mas tem. Tem ajuste em boca, mesmo eu usando um articulador totalmente ajustável, tem adequação em boca. Então, cara, não dá para você conceber... Pela própria variabilidade dos materiais, né? Alteração Óbvio, dimensional, tudo. Lógico, porque não, na hora que se você... levar em consideração que você tem uma alteração pela fina espessura do cimento, tudo. Tem a já por aí você gonfose. já vê. Não, tem a gonfose, tem os tecidos moles que não foram... como é que é? A fibroelasticidade dos tecidos. Isso não tem como reproduzir 100%. Né? Pode ser que daqui a não sei lá quantos anos a gente já tenha uma coisa que dê. Mas, assim, até o presente momento, com a tecnologia que a gente tem, por mais avançada que ela esteja, não existe isso de dizer que não tem adequação em boca. Isso aí uma estratégia para vender, enfim, para sei lá para quê. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que a gente tem que entender a necessidade de aprender isso, porque eu acho que isso é a base da odontologia clínica. Se você não sabe adequar um trabalho em boca, pelo amor de Deus, não dá para você não saber isso. E, infelizmente, por incrível que pareça, a gente não sabe. E não é assim, a maioria das pessoas não sabe. E isso é muito crítico para a gente nesse sentido, né? Poxa, eu estou restaurando essa máquina, eu tenho que saber, e dá trabalho mesmo. Eu não vou. É ridículo você ficar querendo simplificar, banalizando as coisas que são complexas e exigem um treinamento clínico e diagnóstico para vender curso online. Eu sinto muito. Eu não calo mais a minha boca com relação a isso. Eu acho assim, não é fácil, exige tempo, sim, de bunda no mocho lá, treinando, praticando para você dominar isso. Ninguém vai aprender a ajustar dente assistindo uma aula e eu falando lá, não vai. A pessoa tem que insistir, né? Tem que perseverar, agora tem que gostar. Aí vem a questão do amor, né? Que a gente estava falando aí. Sim. Exato.
não é Mas isso? As companhias estão te fazendo mal, você está muito rebelde. Não, eu não estou. É porque chega uma hora que enche a paciência de quem está assim, batalha para realmente manter a gente que batalha, que a gente ama realmente o que a gente faz e ama a é. odontologia, né? Apesar de tudo, apesar de todo o estresse, apesar de todo o desgaste, tudo, tá? Porque é uma profissão que exige muito da gente, Uhum. e exige muito equilíbrio assim, emocional até para a gente aprender a lidar com as nossas próprias falhas também, né? E aprender a corrigir isso de uma maneira eficiente, é difícil ficar calado a essa altura do campeonato, não dá mais, sabe? Eu acho que, assim, se a gente cala, por isso a ideia desse Quem cala podcast, consente, né? você é conivente, É. você termina sendo conivente com isso. Eu acho que a gente não pode passar pano quente, a gente tem que falar o que a gente pensa, sem agredir ninguém, sem atacar ninguém, sem direcionar isso para, mas tem que falar, não é? Porque não há condição da Antigamente, gente. a gente pensando assim filosoficamente, vamos pensar. Antigamente, para o cara ter a palavra, ele teria que ser professor, né? Ele tinha que fazer o mestrado, fazer essas coisas, enfim, ele ia ter que fazer algo, ia para ali, e ele tem É aquela o caminho voz. clássico docente. Assim, você teria, Caminho você clássico teria, docente. você teria voz ali para aqueles alunos, você falaria em congresso, enfim. Com a rede social, com a internet, que é ótimo isso, todo mundo tem voz, né? Só que nem sempre quem tem voz sabe o que está falando. Esse é o grande problema que eu vejo. Então, às vezes, a gente vê uns absurdos, né, Alex? Você recebeu Nossa. esses dias aí no. Não, eu ontem Putz, soltei os cara, cachorros na assim. internet. O... Ontem eu soltei os cachorros. Para você ter ideia, o Instagram caiu. Antes de eu terminar minha live, o Instagram desabou, entendeu? Porque eu soltei os Porque, cachorros assim, mesmo é ontem. complicado você. Tem muita coisa legal, falo isso direto para os alunos. Cara, tem coisa gratuita aí, boa, muito legal para você ver. Agora, tem muita porcaria também que vocês têm que ter cuidado com. Tem Cuidado que com ter as cuidado. facilidades, cuidado com que tudo é fácil, tudo é muito simples, porque não é. A vida não é assim. Então, quando você É. tem muita gente falando ao mesmo tempo, né, você tem que ter essa filtragem melhor. E, infelizmente, os profissionais tendem a consumir mais o pior, assim, o que é. Porque se a gente começar a falar que, ó, tem que estudar, tem que fazer isso, vai ter que sentar, como o Alex disse, sentar no mocho para treinar, você vai ter que fazer isso, o cara, pô, é mesmo, é e tal. Aí ele escuta outro cara lá falando, não, cara, não precisa nada disso, não. Isso aqui você vai comprar esse curso, vai fazer isso e tal, 3 dias você está fazendo. O cara vai, pô, vou, né, vou para esse grupo aqui. Então, às vezes Mas olha só, é eu penso o desanimador, seguinte, né, a olha, gente vê o que isso. você falou é uma verdade, né? Nem todo mundo tinha voz. Aham. E eu acho que para você ser um professor, não é só você ter um caso bonito, Isso, né? Ele vai muito além disso, aham, claro. né? Um professor clássico, com formação clássica, igual nós, né? A gente não está vendo caso bonito. É como você se comunica, é a tua metodologia que você vai aplicar de ensino. Isso. É como você se preocupa com cada pessoa que está ali, se ele está aprendendo ou não está aprendendo. Uhum. Transpassa a barreira do dinheiro isso, Eu acho. né? Isso. Transpassa. E o Ale, a gente tem muita afinidade nisso. Tipo assim, de a gente ficar sentada no sofá pensando como que a gente poderia melhorar a maneira daquele aluno aprender aquilo, sabe? Nós não Uhum. estamos ali pelo dinheiro, Isso. né? Uhum. Nós estamos ali imbuído em passar o conhecimento para que ele possa, ali na parte clínica, desempenhar um bom trabalho, para que ele possa, a partir dali, né, ter o ganho dele para sobreviver no mundo capitalista. Aham. Eu acho assim, eu acho que a gente Então tem que vai se muito além, vai muito além. assim, eu acho que para não parecer, porque às vezes a gente fala isso, outro dia eu ouvi isso, não, então você é a Madre Teresa de Calcutá. Não, não é isso, não. Não, não, não é Apesar de isso, eu ó. ter dado, deixa eu só colocar, apesar de eu ter dado aula de graça a maior parte da minha vida, porque eu achava que eu devia isso para a odontologia, pela sorte que eu tive de ter esse conhecimento desde cedo, e eu vivi da minha clínica, quer dizer, eu me dediquei à minha clínica a minha vida inteira, eu era um clínico que dava aula, eu
acho que a remuneração ela não é pecado. A gente tem essa questão do dinheiro. Não. Eu acho assim que o objetivo principal não pode ser o dinheiro. Né? A tua meta ali, ser mercantilista, a ponto, não, eu vou gerar uma facilidade aqui, ou então eu vou criar uma dificuldade para vender uma facilidade. Isso sim é desonestidade. Agora, você ser bem remunerado pelo seu trabalho, tudo bem. Agora, uma coisa que eu acho fundamental num bom professor é o seguinte: ele gerar protocolos reproduzíveis. Se eu não gero um protocolo, eu posso ter o melhor reabilitador do mundo e tentar ensinar isso. Se eu não criei, que é isso que você tem esse dom, e tem mesmo, né, de criar, estabelecer um protocolo que você vê assim, como é que eu vou fazer essa pessoa conseguir fazer isso? Porque no teu curso, por exemplo, todo mundo acaba igual. Isso para mim, é uma boa metodologia de ensino. Quer dizer, você conseguiu passar um protocolo que o cara, se ele treinar aquilo ali, se ele fizer isso, ele chega naquele objetivo. Isso, para mim, é ser um bom professor. Agora, eu chegar lá, sair fazendo as coisas. Olha como é que eu sou bom aqui no que eu faço. Faz igual aí. Não, isso... Mas, infelizmente, é o que a gente mais vê. Não é? Então, eu quero... E é bom deixar uma coisa muito bem clara, né? Então eu não posso ser professor, ou então só vocês podem. Não é isso que nós estamos falando, né? Eu acho de que jeito nenhum. todo mundo tem a possibilidade de correr atrás do seu sonho. Da melhor maneira possível. Tem que ser feliz. Se você vai ser feliz dando aula, faça isso, mas com embasamento, com formação, né? Para que você realmente impacte vidas, para que você realmente escute a pessoa falar assim, você mudou minha vida. Isso é Que é o ótimo. papel do professor. Né? O papel do professor, além de orientar, é dar um caminho para a pessoa, para ela poder dizer assim, nossa, isso aqui mudou minha vida. Então, esse é o papel do professor. Ninguém está dando aula para contar quantos alunos tem, quanto ele está pagando e quanto eu vou pôr no bolso. A questão vai muito além disso, que é o que virou hoje. Né? Todo mundo tem o direito, todo mundo tem o dever de buscar a sua felicidade, né? Dentro de algo que impacte vidas. Eu penso dessa maneira. Então, assim, não é que só nós temos que ser, ou só quem é, Não, nada. concordo. Todo mundo E tem outra, o direito ainda, de tentar aquilo que é o sonho dele. ainda vou um pouco além, né? Apesar de eu ser professor de pós-graduação, estrito sensu, orientar mestrandos, doutorandos, eu costumo falar para alguns alunos, quando me perguntam, eu preciso fazer isso para ser professor? Precisar, para ser professor de Universidade Federal, sim, eles vão exigir o título. Mas se você quer montar um curso, você tem uma técnica, você trabalha muito bem, quer montar um curso, você não precisa fazer mestrado, doutorado, você precisa saber dar aula, né? E isso, o mestrado lhe ajuda muito. Então, assim, você vai fazer um curso para fazer isso, então, o que você precisa ter, na minha visão, é respeito com os alunos. Né? Não é você chegar, como o Alex falou, eu faço assim e se vira. Não, você tem que se preocupar, como o Barroso falou, e como é que esse cara vai aprender? O que é que eu posso fazer para ele melhorar? Isso eu acho que o professor tem que ter. Né? Não é título, ele tem que ter essa paixão, esse amor pelo que faz, E tem se dom também, preocupar. sabe? Se Gustavo, tem dom, preocupar com. sabe? Eu já Mas, assisti aula Gustavo, eu acho de que a formação é professores que. essencial. Eu acho que a Não, formação é essencial, cara. a formação, A a especialização e o formação, mestrado fazem parte do professor. Né? Porque você vai eu ensinar o cara vejo, da não, aula eu com uma vejo metodologia dentro de um processo clínico que de um você desenvolve. Especialização e mestrado. Então, mas o que você se eu vejo, aprimora na parte clínica. mas o que eu vejo, Barroto, é o seguinte, por exemplo, vamos pegar um professor que tem uma técnica, um exemplo de restaurações, por exemplo, como você tem no seu curso. O cara, ele tem um protocolo ali replicável, vamos dizer assim, reproduzível de fazer, e ele montou o curso dele. Não vejo problema nenhum. Né? Eu não vejo que ele Sim. talvez precise fazer mestrado todo. Mas se ele tiver um mestrado, uma das coisas que hoje em dia eu vejo muito, eu trabalho muito com DTM também. Então, você precisa estar sempre lendo artigos científicos
E você não aprende isso na faculdade, você aprende no mestrado. Então, assim, as pessoas hoje colocam, eu vejo lá, às vezes o cara coloca num slide, lá no negócio, um artigo, que eu já li aquele artigo, o desenho está todo errado do artigo e tal, assim, as pessoas precisam ter a consciência de saber fazer uma leitura crítica de um artigo, o professor, né? Porque ele vai ter que usar isso. Eu tenho que usar minha referência nas minhas aulas, eu preciso ler um bom artigo, tudo. E eu dou exemplo para os meus alunos, às vezes, ó, esse trabalho está publicado, vamos ver aqui o que ele fala. Tá legal? Não. Dou exemplo até trabalhos meus, logo no início da minha pós-graduação, trabalhos que a metodologia não estava tão boa, não estava respondendo nada ali. Então, assim, isso é uma coisa que o professor fazendo mestrado, ele vai aprender. Aí precisa realmente. Mas sabe o que eu acho? Eu acho, não, mas eu vou um pouco além. Olha só, eu tenho dado aula nos meus cursos, né, para turmas que você tem professores, Uhum. né? Fui dar uma aula em Salvador, tinham 15 professores e 14 alunos. Desses 14, 4 recém-formados, Ó, né? Como que você, que não tem uma formação, consegue, dentro de uma diversidade tão grande como essa, se comunicar, né, com 3 linguagens diferentes e você não tem a menor noção de como isso é feito? Então, a base do mestrado, ela é fundamental, ela é muito importante para aham, isso, sabe? Além de você, por exemplo, eu tenho a preocupação de ler o artigo, né, e extrair do artigo exatamente aquilo que vai ser bom para aqueles clínicos que estão assistindo meu curso. Eu não vou uhum. falar de metodologia de pesquisa, né? Isso. Porque eles não querem saber metodologia de pesquisa, mas eles querem saber a gente peneirando ali, o que é bom, é importante de dados para a clínica. Uhum. Então, saem os dados clínicos para quem é clínico ali e vai precisar dessas informações pertinentes para poder trabalhar. Então, eu acho que E aí isso. é só com mestrado. É, e o próprio doutorado também te traz isso, Aham, né? Ele vai te refinando, vai te isso. melhorando como comunicador, Uhum. né? Porque você não, como professor, você não deixa de ser um bom comunicador, porque é a comunicação que vai fazer com que todos prestem atenção Mas ali olha só, e falam, opa, eu acho que entendeu? nada existe uma coisa que para mim ela permeia isso tudo e é o diferencial de um bom professor para um mau professor. Porque mestrado, doutorado tem uma paulada de gente que Não, tem e e quando abre a especialista, boca, precisa ser um bota o bom camarada, clínico. é o que eu digo, Não, bota o camarada sim, para tentar se comunicar, a pessoa não tem o dom. sim. Eu tinha um professor meu que ele era maravilhoso, um dos profissionais mais incríveis. Quando botava ele para explicar alguma coisa, meu filho, era uma catástrofe. Isso, mas Ninguém aí, aguentava, entendeu? Eu ficava, isso, mas aí nem pelo deve ninguém. menos eu estou dizendo para você buscar um norte, né? Sim, Aham. sim, Você não pode óbvio, óbvio. chegar, se comunicar lá e falar, e aí, meu, beleza? Ó, isso aqui é uma bosta, não faça isso. Não, pois Né? é. Tipo assim, É. o cara dá aula e fala, olha, vocês estão querendo ganhar dinheiro, então não faça especialização, porque especialização não vai te dar dinheiro. Não, Não, isso aí não, então o mas isso aí é um professor. absurdo. Não, mas isso é um Então, absurdo. mas. Então, esses são os professores contemporâneos. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma. Balizar isso, sabe? Existe É. uma formação mínima para você poder seguir como um bom comunicador, um bom professor, Não, eu acho que tem né? que Por ter. mais que Eu acho que você tem tenha que o ter. dom da comunicação, Eu né? acho. Você tem aí um norte que você tem que Eu levar acho que como sim. ideia, pra você poder perseguir isso. Para Eu você, acho que você sim. seguindo É, nisso que você falou, para você ter é, embasamento científico, você saber fazer leitura crítica de claro. artigo, você vai ter que ter a formação, não tem para onde fugir, né? É. Não Se você tem, quiser ser Bom, e um isso gente, é professor olha de tempo só. realidade. completo, Vamos voltar só para fazer o fechamento aqui, que já são 10 horas, para a gente, porque senão a gente viaja aqui, vai ficar falando até 2 horas da manhã. Mas eu acho que a gente tem que voltar, fazer um fechamento. Eu queria, assim, que você, Gustavo, começasse falando aí um pouquinho e depois eu falo uma coisinha e o Barrote ele finaliza em relação ao que a gente conversou, um fechamento de ideia, assim, para quem está ouvindo a gente, como se fosse, não é conselho, porque conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas, assim, uma orientação para quem quer entrar nesse universo aí do entendimento do ajuste, né? E para a gente fazer o fechamento. Bem, primeiro, agradecer, né, esse papo maravilhoso aqui que a gente teve, agradecer ao Barrote pelo aceite aí no convite. É,
E um ponto eu acho que é fundamental, que eu posso resumir aqui, é que o Barrotes também falou aí agora há pouco. Tudo está interligado, né? Então, assim, desde a anatomia dentária, anatomia do sistema, músculos, entender tudo, e o fechamento, vamos dizer assim, é a função, né? O encaixe de um com o outro. Então, não tem para onde fugir, tem que estudar, tem que aprender forma, função, e, e, e como a gente falou aqui nesse papo, né? Não é tão simples assim. Então, realmente precisa de uma dedicação de todos os profissionais envolvidos nesse processo de reabilitação e pegando um gancho também do que o Alex falou. Talvez seja a parte mais difícil da, de quem fala de oclusão e da odontologia é o ajuste oclusal, né? Então, são coisas que são vários pontos que estão envolvidos que precisa você entender toda essa sequência, né? E para isso tem os livros, os materiais que vocês fizeram, os cursos, enfim. Então, a minha mensagem que eu deixo é que temos que estudar sempre, né? Se você está formando agora, ou você é aluno de odontologia, você formou agora, ou você já estuda há algum tempo, se você já é formado há algum tempo, tenta fazer uma reflexão do que você entende do sistema, né? Do músculo, dos contatos, assim, poxa, não sei tanto, começa a estudar, né? Volta a estudar, porque é o que vai fazer o diferencial do seu trabalho durar ou não, né? Como ele está trabalhando dentro da boca do seu paciente. Eu poderia finalizar com isso aí. Em primeiro lugar, agradecer a vocês dois mais uma vez, porque eu acho que assim os papos sempre são bons. É o que eu falo, a coisa ela toma uma vida própria e o papo vai. E eu acho que tudo que foi dito aqui é importante ser dito, independente se a gente fugir um pouquinho em algum momento, mas Aham. são experiências, são visões de vida e da odontologia que eu acho que são fundamentais, para mim, são tão importantes quanto o assunto principal, sabe? Para o pessoal que tá mais jovem, que está começando, para eles terem sabe, se situarem em relação aos valores, Uhum. sabe? Valores pessoais em relação àquilo que está se propondo a fazer, né? É, porque é isso, é apaixonante, o sistema é apaixonante, o entendimento dessa máquina incrível que a gente trabalha é incrível. Quanto mais eu estudo, mais alucinado eu vou ficando com isso, porque é sempre uma coisa agora nova e a ciência evoluindo e a gente junto. Então, é assim, é uma felicidade muito grande poder ter acompanhado um pouco da história, da tua história, porque assim, é um crescimento exponencial, assim, imenso, assim, e eu vejo em você aquele brilho que eu tenho também ainda, né, que eu tinha e preservei, que é aquela fome de conhecimento e de ser melhor. A nossa competição é com a gente mesmo, né? Da gente ser melhor a cada dia, Uhum. eu ser melhor amanhã do que eu fui ontem. Eu acho que isso é o que move a gente a aguentar essa pancadaria toda que a gente tem que aguentar dessa rotina pesada, né? Que é o trabalho nosso, né? De tudo que a gente tem que manter, né? Para que isso funcione. Porque não é só sentar ali e trabalhar, a gente tem toda uma estrutura, né? A gente tem uma empresa, né? Que a gente tem que manter para que isso tudo funcione. Então, é um conjunto. O ajuste oclusal, ele ainda, acredito que durante um tempo, ainda mais para frente, ainda vai ser o calcanhar de Aquiles. Eu acho que a gente vai pontuando isso, a gente vai tentando melhorar isso, mesmo que seja um trabalho formiguinha, mas a gente vai tentando sempre fazer isso. Foi o trabalho formiguinha, eu fiz a vida inteira com a oclusão, mesmo quando ela foi desacreditada completamente, a ponto de chegar a ouvir dizer que a oclusão não servia para nada. Mas eu aguentei a bandeirinha lá, entendeu? E persisti e fico feliz comigo mesmo por ter insistido em continuar tentando passar esse conhecimento, porque eu acredito que sem ele a gente não consegue trabalhar com excelência. Então, eu vou deixar você agora com as tuas considerações finais, com o que você gostaria de passar como mensagem da importância disso, dessa questão, desse entendimento do ajuste do sistema. E é isso. Eu queria te agradecer muito por isso. Bom, queria agradecer, Gustavo.
A gente precisa se conhecer pessoalmente. Vou marcar Vamos lá na casa do Ale. vamos lá. Vamos. Eu levei 1 ano e meio para conseguir dar esse Nós abraço vamos nele. tudo para casa do Vamos Ale. lá, vamos correr. Entendeu? A minha casa está aberta para vocês. Ai, olha, é demais. Ale, você, a gente se fala todo dia, nem preciso falar para você, Não. e eu falo isso para todo mundo, né? Acho que as pessoas falam assim, olha, você ama ele, né? Eu falo para todo mundo o quanto esse cara sabe de fisiologia do sistema, as pessoas não têm a mínima ideia do que esse cara sabe, é surreal. Eu que convivo bem próximo dele, sei, e a gente sabe identificar quando uma pessoa ela está muito acima da média, né? Então, as coisas na nossa vida nunca acontecem por acaso, né? Então, eu me sinto honrado em poder aprender todos os dias com você, e me senti honrado, na verdade, por esse convite. Confesso que quando ele falou, pô, eu falei, justo eu falar disso, né? Eu estou sendo massacrado. As pessoas, não, ele está metendo o bedelho onde não é chamado. Mas eu falei, não, vamos embora. Uma vez eu falei para o Baratieri uma coisa bem intrigante, né? Ele foi falar um negócio para mim e falei assim, mas você é o Baratieri. Para você é sempre mais fácil. E aí ele falou uma coisa para mim que depois disso eu nunca mais esqueci, que ele falou assim, eu não nasci Baratieri, né? Eu me tornei Baratieri. Então, quando a gente fala isso para os jovens, você é o Barrote, né? Completamente abaixo do que é a figura do Baratieri no nosso mundo, né? Mas os alunos falam, mas você é o Barrote, você é o Alexandre, você é o Gustavo, né? Mas a gente não nasceu assim, né? O pouco que a gente é para a odontologia, a gente conquistou com muito estudo, com muito esforço, né? Eu costumo dizer assim, não é fácil, nunca foi e nunca será, né? Porque o caminho é árduo, né? Desculpa, mas só se tem sucesso financeiro, que a grande maioria das pessoas querem, com trabalho, né? A gente poderia, nós três aqui, dizermos o seguinte, com certeza, nós temos sucesso profissional, né? Porque todos nós aqui podemos nos considerarmos como pessoas de sucesso profissional. Principalmente, eu posso falar por mim, da onde eu saí, como pior aluno da graduação, né? E para onde eu cheguei depois de 22 anos de formado, né? Porque eu procuro evoluir com a odontologia, né? E procuro aprender com pessoas que me agregam, que é o que eu faço, né? Então, em relação ao ajuste oclusal, não é fácil, né? A gente criou uma técnica que norteia as pessoas, dá uma direção de onde elas têm que chegar, né? Se você pensar lá no táxi, né? Você está saindo de um ponto onde você tem que chegar, e claro que tem que estudar mais a fundo, né? E a gente vai cooperar com isso, a gente tem mostrado isso nos cursos também, o Ale também, né? Porque a técnica ela é composta por 4 pessoas, né? Então é um endodontista, um clínico, um professor de dentística e um professor de oclusão, né? Pessoas que pensaram ali para desenvolver algo que vale a pena para as disciplinas, né? Para tudo, é um todo, é o que você falou, é um todo. Não existe algo que você faça isolado, né? Se você conseguir o equilíbrio dental, você vai conseguir equilíbrio muscular. Se você conseguir equilíbrio muscular, equilíbrio articular. Uma coisa puxa a outra. Então, se você não tiver o conhecimento daquilo que você vai querer fazer, né, você não vai conseguir nenhuma das 3, né? Muito pelo contrário. Então, estudar, né, e persistir. Persistir seguindo no caminho aquele caminho que você acredite que vale muito a pena, né? Então, muito, muito obrigado, grato por essa oportunidade. Sei que vão ter aí um monte de pessoas que vão escutar isso. Espero poder ter agregado alguma coisa na vida das pessoas que vão ter acesso a esse podcast. E me coloco à disposição nas minhas redes sociais para eventuais dúvidas, né? E seguimos trabalhando, né? Trabalhando para o próximo artigo, para poder melhorar, para poder ampliar a nossa comunicação. E dentro dos cursos, o Ale tem feito isso, eu tenho feito isso, e você tem feito isso, da melhor maneira possível. Tá? Boa noite, um grande abraço para vocês. Mas antes de você dar boa noite, eu queria que você falasse, porque a gente pede para todos os professores falarem isso, falarem dos seus cursos,
para as pessoas saberem como é que é o esquema dos seus cursos aí em São Paulo. Os que você viaja, todo mundo já sabe que você viaja, mas como é que é o esquema? Como é que são esses cursos aí em São Paulo? Como é que é a Eu tenho frequência um curso deles? em São Paulo, já tem um bom tempo, né? Vou falar para você, já há uns 14 anos que eu tenho curso em São Paulo, 15 anos, na verdade. Desde os acho que há 9 anos que você participa já nesse curso, né, Ale? É um curso de 4 dias, é o curso mais completo que existe, dentre todos os cursos dentro e fora do Brasil. Né? São 4 dias imersos em restaurações posteriores, onde a pessoa sai dali não só sabendo morfologia, mas sabendo um todo, ela sai extremamente preparada para pôr em prática no dia seguinte. Né? Então, esse curso, a gente divulga ele pelas mídias sociais. Tivemos uma edição agora no primeiro semestre, temos uma agora em julho, né? Que é o nosso curso carro-chefe. E nós temos o curso, eu e o Alê, nós temos o curso de reabilitação oral, de um conceito que desenvolvemos, to Concept, né? Falando sobre reabilitações e o uso de resinas fresadas nessas reabilitações. Né? Então, é um curso bem completo, que ocorre uma vez ao ano, geralmente na metade do ano. São os 2 cursos que eu tenho, mas tenho aí alguns projetos novos. Mas, assim, a priori, são esses 2 cursos que são o carro-chefe. É isso aí. São cursos, assim, para quem quer realmente melhorar a qualidade da sua resina, não tem, para mim, não tem para ninguém, a não ser o teu mesmo. Então, é isso. Eu acho que foi um papo sensacional. Eu agradeço muito a todos que ouviram aí. Gustavo, Foi muito faz, como legal. sempre, as considerações finais aí para a Não, gente. agradecer mais uma vez o Alex aí, a parceria, o Barrote pela disponibilidade, né? Acredito que foi enriquecedor para quem ainda está estudando, para quem é recém-formado e para quem já faz, né? Entender um pouquinho que realmente é complexo, e às vezes as pessoas pensam, nossa, isso é complexo, será que sou eu que não consigo? Né? Eu não consigo entender, e na verdade é realmente um assunto complexo, mas que com o estudo você vai melhorar, né? Você vai sempre treinar. Então, obrigado demais. Como sempre, a gente disponibiliza esse podcast tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, só acessar lá no Spotify ou YouTube e colocar o Oculocast que vai ter os episódios disponíveis. E é isso, a gente aguarda vocês na próxima. Tá? Um abração para todos aí Tchau. e até a próxima. Posso dar um Tchau, tchau. adendo? Claro. Ó, só parabenizar vocês, né, pelo trabalho que vocês têm feito, porque isso é de pessoas que realmente se preocupam com a odontologia, sem custo nenhum, né, deixando de estar aí com a família de vocês, para poder cada vez mais informar as pessoas que escutam o Oclucast. Parabéns para vocês. Obrigado. A intenção é essa, a gente deixar algo e trazer pessoas como você aqui, que são responsáveis com a odontologia, que gostam disso e deixam essa mensagem aqui para todos. A intenção sempre foi essa aí. Abração e até a Abraço, próxima gente. lá. Tchau, tchau.